Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Avenida Brasil tem trânsito intenso no sentido bairro da Barão de Atibaia até a chegada ao Balão do Timbó e no cruzamento com a Frei Manuel da Ressurreição. No sentido contrário, problemas no cruzamento com a Barão de Itapura e no acesso a Orozimbo Maia. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira apoiado pelo IDEC em guiaalimentar.org.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Júlio Nascimento. 5h02. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você em Ribeirão Preto ouvindo pelo AM 1270, conectado pelos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Estamos iniciando nesta segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, mais uma edição do Bandeirantes Esportivo. Vamos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Ô, Júlio, tudo bem com o amigo aí, Júlio? Tudo bem, tudo Band. E por aí, Marquinhos? Por aqui também, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Reapresentação amanhã do elenco do Guarani, após a derrota que aconteceu para o Vasco. O pensamento voltado para a partida de sábado, às 11 da manhã, no estádio Brinco de Ouro. Aliás, serão 2 jogos em casa. Sábado, este próximo contra a equipe do Vila e depois jogo decisivo contra o Brasil também no outro sábado. Em relação ao time, ele espera o técnico Daniel Paulista as recuperações dos jogadores que estão em tratamento médico. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. E depois da vitória em cima do Goiás, a semana começa agitada no Moisés Lucarelli. No período da manhã, a Ponte anunciou a rescisão com o meia Renatinho. E agora à tarde, o zagueiro Juan Renato também teve o seu contrato rescindido de forma amigável com a Ponte Preta. Não está descartada a possibilidade de chegada de reforços na semana cheia da Ponte, antes do duelo contra o CRB, segunda-feira que vem, lá em Maceió. Jogos Olímpicos. Japão lidera o quadro de medalhas com 8 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. O Brasil é o 26º no ranking com 2 pratas e 1 bronze. Corinthians. Salve o Corinthians.
o campeão dos campeões. João Paulo Capelanes. Atenção, Corinthians praticamente definido pelo técnico Silvinho para o jogo de hoje, 8 horas da noite, contra a equipe do Cuiabá fora de casa, duelo este na Arena Pantanal. Corinthians provável tem Cássio no gol, Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos. No meio campo com Gabriel, Cantilho e Rony ou Vitinho. Aí a única dúvida na cabeça do Silvinho. Na frente, Mosquito, Matheus Vital e o centroavante Jô. Expectativa total essa semana para quem sabe, finalmente, o Corinthians anunciar Roger Guedes como novo reforço. O que falta? O atleta acertar a rescisão de contrato com a China para que finalmente possa assinar com o Corinthians por pelo menos 3 temporadas. Pode crer, vamos junto. Brasil conquista medalha de prata no skate com Raíssa Leal, a fadinha, num dia histórico. Também contou com a vitória no vôlei masculino diante da Argentina de virada por 3-2. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Vinícius Bueno. Pela primeira vez em muito tempo, o Palmeiras terá uma semana inteira entre uma partida e outra. Depois de vencer o Fluminense por 1-0 neste último final de semana, a equipe só vai voltar a campo no sábado para jogar contra o São Paulo no Clássico Choque Rei no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E até lá, o técnico Abel Ferreira vai dar alguns dias de descanso para os seus atletas e ter aí a possibilidade de comandar 3 ou até 4 treinos antes desta próxima partida. Matias Vinha já está na Itália para assinar o seu contrato com a Roma em definitivo. Joaquim Piquerez já admitiu que está com negociações avançadas e é aguardado no Brasil nas próximas horas para realizar exames médicos. E Miguel Borja é outro que também deve reforçar o elenco do Verdão para voltar a treinar na academia de futebol nos próximos dias. É o campeão dos campeões e no gramado mantém sua... Sem vencer a 8 jogos e na última posição da Série B, Confiança demite técnico Rodrigo Santana. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. O técnico Hernan Crespo espera ter boas notícias e voltar a contar com Luciano e Éder no ataque do São Paulo, pelo menos entre os relacionados contra o Vasco da Gama. Quarta-feira, 9h30 no Morumbi, jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil. Mas sinal de alerta ligado também com relação à defesa, já que o tricolor tem a 5ª pior do Campeonato Brasileiro após ser goleado para o Flamengo ontem 5-1 no Maracanã. São 17 gols sofridos em 13 jogos e o sinal de alerta ligado na competição e também com relação ao sistema defensivo. O técnico Hernan Crespo volta a escalar força máxima após novamente poupar atletas importantes no Campeonato Brasileiro. Outro retorno é do zagueiro Léo, que cumpriu suspensão no Brasileirão e deve retornar ao trio defensivo do tricolor. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Bayern de Munique negocia a contratação de Antony com a Ajax. O ex-atacante do São Paulo está com 21 anos e disputando os Jogos Olímpicos com a seleção brasileira. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. A semana começa com o Santos podendo perder 2 jogadores para a sequência da temporada. O volante Alisson tem uma proposta do Al Razen da Arábia Saudita de cerca de 4 milhões de reais. O Peixe tem 70% do valor e o atleta se interessou em sair do clube. A equipe alvinegra também se interessou pelos valores desta negociação e pode vender o capitão, que já completou 265 jogos com a camisa santista. Já o atacante Caio Jorge tem uma proposta do Benfica de Portugal e a diretoria do Santos aguarda o retorno do seu agente para encaminhar esta negociação. A tendência é que ele saia no final da temporada, quando encerra o seu contrato. No entanto, se o clube português conseguir fechar o acordo, ele pode sair ainda em agosto deste ano. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. A Band está transmitindo a Série C do Brasileirão. Todo sábado, 5 da tarde,
tem um jogo transmitido ao vivo na tela da Band. E o campeonato teve o seu encerramento do primeiro turno no último sábado. Com isso, um time da região está entre os 4. São 2 grupos, séries A e B, e 4 equipes vão se classificar à etapa seguinte. Depois, na etapa seguinte, serão 2 quadrangulares. Ipiranga, 19 pontos, Novo Horizontino, 19, Criciúma, 17 e o Ituano da região de Campinas, 16 pontos. Se o campeonato terminasse agora, são 18 rodadas. Terminou o primeiro turno, ele estaria classificado e seria o representante aqui da região. Ainda tem o Botafogo de Ribeirão Preto na 5ª colocação, tem 16 pontos. Ganhou a partida no último domingo pela manhã, placar de 2-1, e atingiu, portanto, 16 pontos. Está colado, perdendo a 4ª colocação no critério de desempate. Mirassol vem logo a seguida com 10 pontos. E aí o Figueirense, Paraná, São José e Oeste é o último colocado. Provavelmente estará dando adeus à Série C, caindo para a Série D de dado. No outro grupo, que é o grupo A, quem está liderando é o Botafogo da Paraíba. O Ferroviário é o segundo colocado, tem o mesmo número de pontos, 15. Portanto, pontuação menor do que o grupo que é o grupo B, que nós estamos transmitindo na tela da Band. Tombense é o terceiro colocado com 14, o Volta Redonda é o 4º colocado, 14. Estes 4 estariam classificados caso o campeonato terminasse hoje. E na última colocação, os 2 piores vão cair. Hoje, Jacupiense tem 9 pontos e o Santa Cruz, pasmem, 3 pontos. Está na última colocação da Série C. Vai cair para a Série D. Inacreditável aquilo que está acontecendo com o Santa Cruz. Um time tradicional com uma torcida imensa, mas faz um péssimo trabalho na Série C do Campeonato Brasileiro. Carlos Henrique. O bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Outro Júlio, boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. E a Série B vai ganhando ares de muito equilíbrio. 14ª rodada, nem todo mundo jogou 14 vezes, mas eu quero chamar a atenção para a reação e para o chegar, né? O encostar de Vasco e Avaí no G4. Nesse momento temos Náutico 30, Coritiba 25 com um jogo a menos, CRB 24 e Goiás 23. O Guarani é o 5º com 23, perde no número de gols feitos e no saldo de gols. E depois dessa goleada, o Vasco encostou, 6º com 22. Aí que eu quero chamar a atenção para o Avaí, que é um time de chegada. Já é o 7º com 22, com um jogo a menos. Quer dizer, é muito equilíbrio. E olha que a gente nem chegou na metade da Série B do Brasileirão, Júlio. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Joels Cardoso, Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe, Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique, o Bate Pesado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e o Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves e a sua participação vem pelo WhatsApp 971021493. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva. Tá no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Gabinete Saveiro, 2 portas com lavatório, mais espelho branco ou Vengue, Roca, por R$ 449,90. E tem mais. Torneira de mesa para cozinha Fit cromada, Selite, por apenas R$ 199,90. Ofertas válidas até 29 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Tem rede balançando. É bola na rede. Vai pra bola pra batida, é no gol da Fepasa. Autorizado Fábio Santos. Jogada ensaiada, rolou no fundo. Moisés cruzou na área pra Rodrigão. Disputa de bola, vai embora. E a Ponte tá gritando, dizendo que houve um toque de braço. É pênalti. Penalidade máxima. Toque de mão de David Duarte. O árbitro demorou um pouco, houve até uma comunicação via rádio do Bandeira, do assistente, que agora toma um calor, uma pressão dos jogadores do Goiás. Pênalti para Ponte Preta bater. Camilo toma distância, sai da área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Camilo olha fixo para o goleiro Tadeu do Goiás. Partiu Camilo, pé direito, bateu, é gol! 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 Passados, etapa final do jogo. Camilo, muita experiência, trotou, foi pra bola com muita confiança, de pé direito, bateu a bola, bateu no fundo do gol e fez chuar. Bola de um lado, goleiro de outro, e a torcida vibra, da pele até o osso. É Zamada, Ponte Preta, na bola parada, na raça. Camilo para estufar o barbante. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Camilo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, mandou a bola na rede. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Macaca. Ponte Preta 2, Goiás 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupin. O detalhe vai para a calma do Camilo, que pegou a bola, colocou na marca da Cal. Não se importou com a pressão dos jogadores adversários e bateu forte no canto esquerdo do goleiro Tadeu, que pulou antes e quando viu, a bola já estava no fundo da rede. Camilo marca o 4º gol dele na temporada, o 2º da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Goiás 1.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. E tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras, de roda e banho e muito mais. Anote aí o endereço para fazer uma visita na loja. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Ali, próximo do novo UPA do Carlos Lourenço. E atenção, vem aí uma ampla loja da Cirúrgica Popular no Ouro Verde para atender especialmente a população daquela região. Aguarde em breve a inauguração. Disque Entregas. Ligue 3295-5188. Então pode chamar pelo WhatsApp 99947-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Júlio Nascimento. Agora são 5 horas e 23 minutos. Quero te convidar a participar aqui do Bandeirantes Esportiva, também com mensagens de áudio. Mande o seu comentário com mensagem de áudio para o WhatsApp 971021493. Mande áudio. Valdemira sempre presente, sempre online, participando conosco também. Então você, torcedor bugrino, sua expectativa para o Guarani daqui para frente? Você se mantém confiante no acesso? Quero saber o que é que você está pensando sobre o Bugre. E você, torcedor Ponte Pretano, hoje com notícias de saídas. O Lupe trouxe aí manchete, o Renatinho foi embora, o Renato foi embora também. A Ponte em processo de reformulação com o campeonato em andamento. Mande as suas mensagens. Pode mandar também de outro assunto, fique à vontade aí, 971021493. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos em contato com o repórter Marcos Luiz com informações do Bugre, que entrou em campo no final de semana e agora só no sabadão tem compromisso pela Série B. É isso, Marquinhos? É isso, Júlio. Tem jogo contra a equipe do Vila no sábado às 11 da manhã. Dá pra gente chamar esse jogo assim de uma matinê, não dá não, Júlio? Você foi muito em matinê, Júlio? Não fui muito não. Não confesso que não Júlio, fui aí muito você me não. quebra. Mas é o famoso jogo da hora do almoço, né, Marquinhos? Que dá aquela fome, né, cara? Você falou isso porque garanto que nessa hora a sucuri já vai estar roncando. Nossa, vai dar uma fome no jogo aberto aqui. E muita gente vai estar ouvindo o Edu Pinheiro almoçando, né? Com toda a certeza do universo. É verdade, né, Júlio? Então, é uma situação que o Guarani agora vai buscar, que é a reabilitação no campeonato, acabou perdendo para a equipe do Vasco, e para muitos o placar não mostra o que foi o jogo dentro de campo, uma goleada que ninguém esperava, nem o mais pessimista torcedor do Guarani. O gol do Bugre foi marcado por Lucão do Break, #faltam 6,
o Guarani que tem aí uma possibilidade de contar com a presença do jogador como titular daqui para frente, desde que o técnico Daniel Paulista arrume o esquema para o Lucão do Break. Para entrar no decorrer da partida com as mesmas peças, vai ser difícil o jogador atuar, como ficou demonstrado na partida contra o Vasco da Gama. O que é certo, Júlio, os jogadores estão de folga hoje, ganharam mais um dia, reapresentação somente amanhã e semana livre para o técnico Daniel Paulista aprimorar o elenco do Guarani. Como a gente trouxe na hora do almoço, né, o Ian Carlo acabou colocando nas suas redes sociais que está liberado, uma semana que pode ser decisiva para o jogador e quem sabe aí retornar na equipe do Guarani para a partida deste próximo final de semana. Até porque o Carlão ainda não terá condições, pelo que a gente pôde apurar. O próprio Ronaldo Alves ainda se recupera de uma contusão muscular e o Diogo Matheus também tem um problema. Não acredito na volta desse jogador para a partida do final de semana. Mas, Júlio, só para repercutir, viu, Joelcio? Para quem não ouviu na hora do almoço, a entrevista, né, uma parte da entrevista do técnico Daniel Paulista, vamos colocar onde ele analisou a derrota para o Vasco e já projetou o time para a partida de sábado. Olha, eu analiso o jogo dividido em algumas fases, né? Acho que o resultado em si, 4-1, não condiz com o que foi a partida, né? O desenvolvimento da partida. Acho que nós tivemos 2 tempos diferentes. Um primeiro tempo onde, mesmo perdendo por 2-0, o Guarani foi superior na partida. E no segundo tempo não. No segundo tempo o Vasco melhorou, o Guarani não voltou com a mesma dinâmica, com a mesma efetividade que teve no primeiro tempo. Mesmo tendo perdido o primeiro tempo por 2-0 e ter falhado em lances capitais do primeiro tempo, principalmente no início da partida, né, tomando 2 gols de maneira, vamos dizer, inocente, que foram determinantes para o resultado, porque toda a estratégia que montamos, toda a leitura que tínhamos em cima do adversário, com 2-0 no placar tão rápido da maneira como foi, jogou nossa estratégia, assim, dificultou a nossa estratégia para o restante da partida, mas mesmo assim no primeiro tempo o Guarani ainda criou inúmeras oportunidades, jogou ofensivamente, como de costume, organizado, girando bola, criando várias alternativas, o goleiro trabalhando bastante. Mas, como eu disse, no segundo tempo houve uma queda de rendimento, a equipe também se desestabilizou da parte emocional, tivemos algumas discussões no intervalo do jogo ali com a equipe do Vasco, principalmente, com a arbitragem, e isso talvez fez com que a nossa equipe desconcentrasse. Acho que são erros que aconteceram, que devem servir de aprendizado, porque é uma derrota com certeza dura, pesada, porque não trabalhamos de maneira nenhuma para que isso acontecesse. Mas nós temos que tirar lições dessa derrota para que a equipe cresça dentro da competição. A dificuldade ela é grande sempre na montagem da equipe, procurando sempre montar uma equipe bastante ofensiva, uma equipe que jogue de uma maneira equilibrada, organizada, mas infelizmente hoje, em determinados momentos do jogo, isso não aconteceu. O Vasco acabou em lances capitais sendo muito feliz nas conclusões e nós, nos momentos onde tivemos a superioridade no jogo, com as oportunidades que tivemos, não tivemos a mesma competência para estar equilibrando a partida. Mas, como eu disse, é um aprendizado, seguimos trabalhando para que agora, nos próximos 2 jogos em casa, a equipe volte a conquistar bons resultados e permaneça figurando nas primeiras colocações do campeonato. Daniel, até que ponto a arbitragem teve interferência direta no resultado da partida, na sua opinião? E gostaria que você falasse dos desfalques, né? Do Júlio César, do próprio Alan Victor e do Diogo, jogadores que não participaram da partida de hoje, se esses desfalques também influenciaram no resultado ruim da equipe do Guarani. Não, primeiro assim, a gente tem confiança em todos os atletas que estão aqui disponíveis, né? Nossa expectativa é sempre jogar bem, né? Nós estamos tendo desde dessa sequência de jogos que estamos enfrentando, foram 12 jogos sequenciais, sem nenhuma folga de semana, para que haja uma recuperação completa do atleta, para que haja uma recuperação física satisfatória, e os atletas têm sido de uma entrega muito grande, mas infelizmente com essa carga excessiva de jogos, né, alguns atletas se lesionaram e não puderam estar à disposição, né, nessa sequência de jogos, né. Isso dificulta todo o trabalho de treinador,
porque o grupo ele é formado para que o quanto mais atletas nós tivermos à disposição, mais opções nós ganhamos para o desenvolvimento das partidas, né? Em termos de estratégia, em termos de jeito de jogar, nós temos hoje alguns atletas que estão fora, e a expectativa é que para a próxima partida, esse jogo especificamente, nós perdemos aí em cima da hora o Diogo, o próprio Alan, que teve um problema familiar aí de última hora, e juntaram com outros atletas que também não puderam atuar. Tudo isso dificulta, né, o trabalho. A equipe teve que jogar sem um entrosamento ideal, mas mesmo assim, como eu disse, foi um jogo onde a equipe teve altos e baixos, mas que nos momentos decisivos nós acabamos pecando, né, e o Vasco foi muito feliz nas conclusões e conseguiu o resultado satisfatório. Serve de aprendizado para que a gente possa seguir adiante, agora com uma sequência de 2 jogos dentro de casa, onde a gente tem que primeiro respeitar o adversário, independente da colocação que ele esteja, mas temos que trabalhar muito para conquistar bons resultados e nos manter com um aproveitamento satisfatório. Falou também sobre a saída do atacante da Avó. Bom, infelizmente, toda perda é significativa, independente do atleta. A gente sabe que é mais um jogador que vai nos deixar, né? Hoje foi a última participação dele conosco. Infelizmente a gente tem alguns desfalques para a sequência da competição. Isso tem sido um dificultador, lógico, para o nosso trabalho. A gente sabe que lesões são naturais, vão acontecer. A gente tenta ao máximo minimizá-las com os procedimentos que podem ser feitos nesse sentido, mas os cartões amarelos também dificultam o nosso trabalho. A gente tem alguns jogadores que são importantes, porque a gente ganha opções, ganha características na montagem da equipe, mas isso a gente tem que ir se virando conforme o tempo vai passando, né? As rodadas vão acontecendo e a gente espera que o quanto antes a gente possa ter mais atletas à disposição para que a gente ganhe de opções também para a sequência da competição, que é um campeonato longo. E a expectativa é que na próxima rodada a gente tenha mais atletas à disposição. Bom, Júlio, palavras aí, portanto, do técnico Daniel Paulista, né, que confirmou, a gente abordou esse assunto logo no jogo aberto, né, com o Edu Pinheiro, depois da partida, da possibilidade aí do Guarani trazer reforços. Trouxemos a informação de que o Júnior Todinho havia feito exames em Campinas, o Guarani até agora não confirmou e nem tampouco desmentiu. Também falamos do Felipe Christian, que é um jogador de 19 anos, que estaria deixando a equipe da Gávea para assinar contrato com a equipe do Guarani. E uma outra informação também diz respeito ao Lucas Esteves, que a gente trouxe a informação na hora do almoço, do interesse do Guarani pela contratação deste atleta, só que o Guarani tem a concorrência da Chape. E um outro detalhe, Júlio, o Guarani acertou aí a contratação do atacante Rocco Goulart, que é filho do ex-jogador Luizão. O atleta está chegando para a equipe do Guarani para a disputa do Sub-17. Então, portanto, o atacante Rocco Goulart, filho do ex-jogador Luizão, está chegando para o Sub-17 do Guarani. E aí, hein, Júlio Nascimento? Pois é, até alguns ouvintes perguntaram aqui sobre o filho do Luizão, um jogador de 16 anos, vai começar a carreira agora, então não tem nada a ver com a saída do Davota, gente. É um jogador que chega pro time Sub-17 do Guarani, como citou aí o Marquinhos. Bom, CH, agora... Júlio, o Passarinho acabou de me mandar aqui uma mensagem dizendo que Guarani e Chape tentaram a contratação do atacante Lucas Esteves, mas o jogador, a informação que chegou pro Passarinho é que ele deve ir pro exterior. Então a gente já traz essa informação agora aí, viu, Júlio? Maravilha. Pois é, né, CH? O Guarani agora perdendo o Davó, tendo uma sequência de campeonato pela frente, ainda mais um campeonato longo como a Série B, vai precisar ir ao mercado aí buscando algumas peças de reposição também, né? Precisa. No elenco não tem reposição, não. É só com outra característica. Precisa de jogador móvel, mais rápido lá na frente. É o jeito que o Daniel Paulista armou o time, é o jeito que ele gosta. Ele tem a alternativa do Lucão, mas ele precisa trazer. E não só um, viu? Tá cada vez mais claro que na hora que o Júlio César não joga e o Sávio não joga, ou você improvisa o Pablo lá na frente, porque não tem reserva. O Renanzinho, ele já deixou claro que não gosta, né? Porque a não ser que eu esteja redondamente enganado, eu acho que não. Mas o Renanzinho, ele joga mais que o Matheus Souza. Ele só coloca o Matheus Souza para jogar. Então, essa insistência deve ser um grande jogador de treinamento, né? Porque não é possível. Não é possível. E todo mundo enxergue uma coisa diferente do treinador. Como a gente não assiste treino,
Então precisa de 2 atacantes, um mais centralizado e mais um de beirada. Precisa de elenco o Guarani, porque senão perde o fôlego até o final do campeonato. A gente nem chegou na metade da competição e você veja que o Júlio César nem é um craque, né? Mas é um jogador importante no contexto. Então você tem aí a falta do Júlio César e perde o Davó também, então a coisa fica extremamente delicada para o treinador que não tem opção. Então cabe à diretoria buscar no mercado opções aí para que ele tenha peças de reposição. Porque, repito, ele já deixou para mim claro, ele não precisa falar. Né? A opção do Renanzinho é a 10ª dele. Então, é melhor ir buscar no mercado, porque já que ele não gosta do jogador, então deve ter um motivo dele. Eu não estou aqui colocando em xeque. A campanha do Daniel Paulista é boa à frente do time. O que ele tem feito tem sido muito coerente. Então eu não vou ficar aqui, porque eu não vou ficar aqui criticando e nem colocá-lo na cruz, porque eu não vejo treinamento. Agora, que ele está colocando um jogador que nas mãos dele não jogou nenhuma partida bem, que é o Matheus Souza, então é a única coisa aí que a gente acaba discordando. Mas, sem dúvida, respondendo objetivamente sobre falta, saída, jogador machucado e elenco, o Guarani precisa ir às compras, porque senão vai depender de jogadores que nem sempre dão conta do recado, Júlio. Pois é, né, Batista? E no segundo tempo contra o Vasco, o Daniel Paulista apostou no Lucão, mudou um pouquinho a característica do time ali. E o Lucão, além de finalizar 3 vezes, marcou um gol. Teve uma postura diferente já o Lucão. Não sei se ficou motivado com a saída do Davó, mas eu não passaria a descartar uma mudança de característica nesse Guarani daqui pra frente com o Lucão, não, hein, Batistão? Com 2 meias, né? A bola chega mais. O Lucão é um centroavante, um homem de área, ele precisa da bola. Ele é o cara do arremate. Mas se a bola não chega, fica muito difícil. Todo time que joga com um centroavante com essa característica precisa de meias para fazer essa bola chegar e também de laterais, cruzadores. Antigamente eram os pontas, mas no futebol moderno são os alas que fazem esse trabalho de efetuar os cruzamentos na área para o aproveitamento. Foi bola parada, né? Cruzamento de escanteio, ele meteu a testa na bola. Aliás, o escanteio foi arrumado por ele mesmo. Ele deu uma cacetada na entrada da área, o goleiro tirou. O Vanderlei fez uma partida excepcional. Pegou bolas inimagináveis. Teve uma falta, um negócio impressionante. Bola batida pelo Regis. Foi no ângulo, na gaveta, e entrar na chamada gaveta, ali onde os antigos narradores diriam onde a coruja faz o ninho. É no entroncamento ali do travessão com o poste, e o goleiro foi buscar. Estava numa noite realmente inspirada e pegou essa também do Lucão, meteu para escanteio, aí no cruzamento do escanteio, o Lucão subiu e meteu de testa. Ora, o que ocorre é o seguinte, o jogo contra o Vasco, eu achei a vitória do Vasco um pouco elástica, não era para tudo isso. Não teve volume de jogo para fazer 4 gols. Mas o futebol é um jogo de erros. Dos 4 gols marcados pela equipe do Vasco, 3 foram de erros. Erros disse aí o treinador, né? No primeiro tempo tomou 2 gols com erros infantis, erros bobos. O técnico usou a nomenclatura inocente. Tomamos gols de forma inocente. E foi exatamente o que aconteceu, porque o Titi é muito novo, é muito verde ainda, né? Um jogador com 18 anos. Ele jamais poderia estar nessa partida no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, não só pelo Vasco, pela camisa pesada que tem o Vasco, mas também pelo Lisca, que é um treinador experiente e que com certeza estaria ali, né, observando que na quarta zaga tinha um garoto inexperiente com 18 anos, ia explorá-lo ao longo da competição, ao longo dos 90 minutos e mais os acréscimos. Então o técnico errou claramente em colocar o Titi, deveria ter providenciado uma outra configuração, né? Já que não tem outro zagueiro, porque aqueles que seriam as opções estão machucados, quer dizer, o Carlão é titular, não tem condição de jogar, estava machucado,
E aí, os que teriam condição de entrar também, os outros 2, acabaram contundidos. É por isso que a titularidade caiu no colo do Titi. Na partida contra o Sampaio Corrêa, ele foi bem, não comprometeu, mas, convenhamos, né? O Sampaio Corrêa também não fustigou a defesa do time do Guarani. O Guarani mandou na partida o jogo inteiro, e o que aconteceu com o Vasco lá no Rio, aconteceu com o Guarani em relação ao Sampaio Corrêa. O Guarani atacou, construiu as jogadas, mas não conseguiu vazar a defesa do Sampaio Corrêa. Então, o técnico errou também, além de ter colocado o Titi, que não tem ainda maturidade para ser titular, ele errou também em colocar o Matheus Souza. Porque o Matheus Souza, todas as vezes que ele entrou no time do Guarani, ele não contribuiu. Ele não funciona lá na frente porque erra cruzamento, o chute dele no gol é horroroso e ele também não recompõe. Então ele não contribui, ele não acrescenta no time do Guarani. Muito longe daquele jogador insinuante, na base, bom jogador, tem muita qualidade, mas não sei o que está acontecendo, não sei se é emocional, é a parte psicológica, tem jogador que acontece isso. Fica nervoso, a camisa pesa e ele não consegue mostrar o seu verdadeiro potencial. Está acontecendo isso com o Matheus Souza, só que o técnico vem insistindo com ele. E ele poderia ter usado ali o Renanzinho. Recompõe muito mais, tem muito mais velocidade. Então, apesar disso, né, dos erros cometidos pelo técnico, eu gostei muito do primeiro tempo, com bola rolando, do time do Guarani. Criou oportunidades, foi para cima, transformou o Vanderlei no herói do jogo, mas cometeu erros que não poderia ter cometido no sistema defensivo. Tomou 2 gols e a gente sabe que numa partida como essa, fica muito difícil tirar uma diferença tão grande assim. Tanto é que no segundo tempo o Guarani foi para cima, tentou tirar a diferença e tomou 2 gols. Um foi contra do Bruno Silva, que tinha recém-chegado na sua nova função dentro daquele jogo, porque o técnico fez uma alteração, ele está usando esse expediente agora, tira o Titi e coloca o Lucão do Brey. E aí o Bruno Silva, consequentemente, foi recuado para zagueiro. O Lucão do Brey que entrou bem, entendeu que... entendi, né, que ele realmente entendeu o procedimento, aquilo que ele precisa fazer, participar mais do jogo e, consequentemente, marcou um gol. Entendo que o técnico deva utilizá-lo, vai mudar a sua estratégia de jogo, e até respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Júlio, ele vai mudar a estratégia de jogo daquilo que ele vinha executando, a menos que ele se utilize de um outro jogador aí, né, para poder fazer essa composição da frente. Por exemplo, ele poderia colocar o Alan Victor para fazer o papel do Júlio César e o Júlio César jogar um pouco mais centralizado. Nem sei se ele já fez essa função. Eu já vi o Júlio César jogando pela direita, mas centralizado não. Aí ele muda também, de qualquer maneira, ele vai mudar a característica, porque o Davó é um centroavante e o Júlio César não é centroavante. Então, para continuar com o centroavante, que não tem a mesma mobilidade que tem o Davó, ele tem que colocar o Lucão do Brey. Ele colocando o Lucão do Brey, que ele muda a sua configuração tática, porque é um homem de área, e aí ele vai ter que montar um sistema de jogo para favorecer o centroavante. Mas o Lucão do Brey que já está pedindo passagem. Embora tenha sido derrotado, o time do Guarani fez um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo caiu muito de produção e o Lucão do Brey que mostrou que tem condição de ser o titular. Pois é, né? E quem fazia essa função centralizada com o Felipe Conceição na reta final da Série B era o Bruno Sávio, né? Tá aí no elenco, inclusive. Foi até um ouvinte que lembrou desse posicionamento do Bruno Sávio na temporada passada. E aí, CH, até falávamos hoje pela manhã, né? Eu discordo plenamente do Daniel Paulista. No começo da sonora do Marquinhos, ele fala aí sobre a questão do desempenho. Eu acho que ele é exagerado ao comentar que o desempenho do Guarani é bom. O Guarani teve um bom começo de jogo, mas o Vasco venceu por 4-1. Eu acho que
A questão de ser superior ao adversário é bem refletida num resultado como esse, na minha opinião, CH. Ele tá dourando a pílula, né? Ele tá protegendo o elenco dele, que ele sabe que não jogou bem. Essa é a verdade. Futebol é equilíbrio. Não adianta você atacar que nem louco e não se defender corretamente. Você precisa equilibrar tudo isso. E o Guarani defendeu muito mal. Aliás, o comportamento que faz o time ter vigor, equilíbrio no jogo é o meio-campo. E o Guarani não ganhou o jogo, tomou 4, porque 2 jogadores, essencialmente, jogaram mal. Bruno Silva e Rodrigo Andrade. Aliás, o Rodrigo Andrade, esse destempero dele, encurtou a vida profissional dele no Vitória. Ele sabe jogar muito bem futebol. Mas ele foi colocado à disposição não por problemas técnicos, por esse destempero que ele tem. E esse destempero pode causar problemas para ele no Guarani. Aliás, já está causando problema coletivamente no Guarani, não é a primeira vez. Nem vou falar aqui do destempero com o Bidu, aquela patifaria que foi feita. Aquilo não existe em futebol profissional. Ele já pediu desculpa, já passou, mas eu não esqueço porque é minha tarefa. Eu estou aqui observando o desempenho dos caras dentro do campo. Então é uma questão de conceito e eu não comento o comentário. Cada um enxerga futebol de uma maneira. E não existe verdade absoluta. Mas por tudo aquilo que eu já vi dentro dos jogos do Guarani que trabalhei, quando o Bruno Silva não joga bem ou o meio campo não funciona, o resto vai mal. Então, apesar de ter falhado no primeiro gol, eu não vou colocar a culpa de sobremaneira em nenhum jogador individualmente falando. Não vou falar do Pablo, que falhou no pênalti cometido de maneira imprudente pelo Thales. Eu não mudei de opinião, não. Eu não marcaria o pênalti, mas tenho que reconhecer que ele usou um excesso de força. Não se dá um carrinho daquele imprudentemente dentro da área. Ele pediu para a arbitragem marcar o pênalti. E um cara da experiência dele não podia ter feito aquele movimento. Era só parar na frente, não precisava dar o carrinho. E daquele tamanho, óbvio que o juiz vai marcar pênalti. Olha, o excesso de força já está explicado, mesmo que eu continuo achando que ele chegou primeiro na bola depois do jogador. Ok? Então o Pablo foi frouxo na marcação. Se você observar o primeiro gol, o Bruno Silva tira o corpo confiando no Titi, que falha também. Toma um drible lá infantil. Então ali foi um erro coletivo que começou no goleiro. Não vamos nos esquecer, na reposição mal feita pelo Gabriel Mesquita. Sim. Então um erro coletivo. Das opções que o treinador fez, a única questionável é o Matheus Souza, mas não é no jogo de hoje. Ele precisa responder por que ele parou de utilizar o Renanzinho lá atrás. Alguma coisa aconteceu. O menino não está se dedicando no treinamento, ou está de marra, ou está com um problema físico. A gente não sabe. Eu não tenho informação. Porque, tecnicamente, se colocar Renanzinho e Matheus Souza, não é a diferença abismal, mas o Renanzinho é mais jogador que o Matheus. Ponto. Então, o Vasco mereceu, eu assino embaixo o que você falou, o treinador está fazendo algo de praxe na entrevista coletiva, ele está protegendo o grupo dele, mas ele sabe que o time pisou na bola. Pisou na bola na atenção, na concentração, na intensidade, não é? No aspecto emocional, porque ele mesmo disse que o time se destemperou, e isso aí é ordem do Lisca. Só tem jogador cascudo no Vasco. A primeira providência que o Lisca deu meio período de treino. Você acha que ele não sabe, não conhece o Rodrigo Andrade? Ó, o negócio é o seguinte, Guarani marca o Bruno Silva e começa a falar um monte de besteira na orelha do Rodrigo Andrade que ele já destempera. Foi o que aconteceu no jogo. Toda hora falta técnica, picota o jogo. O Guarani com aquele baita volume não colocou a bola dentro do gol, porque o Vanderlei jogou um absurdo, concordo com o Batista. O Vanderlei defendeu bolas no primeiro tempo. Aquela cobrança de falta do Regis não existe. Eu não sei como é que ele chegou naquela bola. Eu não sei. Seria um gol de pintura, um gol magistral. Ele foi buscar a bola no ângulo direito alto. Negócio inacreditável. Então, não adianta a gente ficar defendendo o futebol praticado pelo Guarani em volume de jogo. Chutou mais bola no gol, teve mais posse de bola, teve mais profundidade, teve mais roubada de bola, só que perdeu o jogo de 4-1, que é o que interessa. Tá tudo errado? Claro que não.
Nem se tivesse ganho do Vasco estaria tudo certo, não é? O treinador sabe aonde o time dele pisou na bola. Então, na minha modesta opinião, colocar a culpa em determinados pontos isolados não é verdadeiro. Quer outro aspecto que fez falta? Os desfalques quebraram o Guarani. O elenco é curto. Então o Pablo na lateral direita, o Diogo fez falta. O Júlio César fez falta, porque quem ele colocou no lugar dele não funcionou. E o seu Bruno Silva e o seu Rodrigo Andrade não funcionaram. Titi foi bem? Não, não foi bem. Mas o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade também não foram bem. Davó foi bem? Não foi bem. Então o conjunto não andou, os desfalques quebraram as pernas do Guarani e jogou contra o Vasco, gente. Não jogou contra o Berrey Futebol Clube. Pega a escalação do Vasco. Vou ajudar os amigos. Vanderlei só não foi para a seleção brasileira pela timidez, porque bola ele sobrava no Santos. Vamos lá? Hernando jogou um tempão no Internacional de Porto Alegre como titular. Saiu agora recentemente. Castan, talvez seja, não sei a opinião dos companheiros, mas um dos principais zagueiros dessa Série B. Joga demais. Vamos para o meio-campo aqui e falar desse Marquinhos Gabriel. Joga muito. O cara que jogou em Cruzeiro, jogou em Corinthians, cara diferenciado. Esse Hernan Cano, centroavante matador. Então o Vasco tem um bom time, além de ter ganho agora um ótimo comandante, na minha modesta opinião. O 4-1 foi elástico demais, Júlio, para encerrar meu comentário. Eu acho que o Guarani não merecia tomar 4 do Vasco. Poderia ser 4-3 ou 3-2. Eu acho que 4 foi muito duro, porque o Guarani no primeiro tempo foi competente, fez um bom futebol, pôs a bola no chão, mas no segundo tempo a rotação voltou lá para baixo, o Vasco voltou mais organizado, dedo do treinador, e aí pelo segundo tempo, pela falta de eficiência do Guarani e pela falta de opções no banco de reservas, o Guarani perdeu o jogo, sem problema nenhum. Próxima partida, busca a reabilitação. Tá tudo errado, não. Tem muita coisa para jogar nesse campeonato agora. Como eu disse no meu destaque, para encerrar de vez, ganhou o Vasco encostando lá em cima e o Avaí está chegando. E o Avaí, quando chega, é complicado. Então o campeonato está muito equilibrado e a diretoria tem que saber que o Daniel Paulista não faz milagre. Precisa melhorar esse elenco, porque senão, quando precisa no banco de reservas, o treinador não tem o que fazer. A campanha do Guarani é muito boa ainda, são 23 pontos, o time deixa parcialmente o G4, mas pode muito bem recuperar essa posição nas próximas 2 partidas, principalmente porque joga em casa 2 vezes contra 2 times com pontuação baixa e que estão brigando para se afastarem da zona de rebaixamento. Então, as 2 próximas rodadas são oportunidades gigantescas para o Guarani recuperar esse posto e se aproximar do objetivo do primeiro turno, né? Se bater ali 32 pontos, Guarani tem 23, faltam 5 jogos para terminar o primeiro turno. E o Guarani precisa ir de 9 pontos para bater 32, que a gente coloca aí como a metade de 64, né? 64 é a matemática segura, 100% segura para acesso. Se você bate ali, se você vira um turno com 32, você está justamente na metade do seu principal objetivo. Não seria ruim, não. Claro que quanto mais pontos você ganhar, se o Guarani bater aqui os 15 pontos restantes, maravilha, vai para as cabeças definitivamente, mas se traçar esse número de 32 eu acho muito bom. Boa noite, vamos pensar no próximo, escreve aqui o Haroldo. O Vasco é um time forte, candidato para subir. E por que o Davó saiu do Bugre? Saiu porque recebeu uma proposta, né, Marquinhos? O Davó vai jogar nos Estados Unidos, né? Isso, vai jogar nos Estados Unidos. O Guarani tem 20% dos direitos econômicos do jogador. Havendo uma negociação de venda, aí o Guarani recebe. Por enquanto, foi por empréstimo, Júlio. O Guilherme Macedo lembra aqui que o Renanzinho também não jogava com o Alan Al. O Ailton Simões, lá em Vinhedo, manda mensagem aqui. Essa aqui é da Ponte, perdão. Daqui a pouco eu leio aqui, viu, Ailton? Me desculpe. Boa tarde, não entendo. Viviam pedindo para colocar o Titi, agora criticam. Está parecendo que o Bugre está no Z4, Álvaro Gurgueira. Aí é uma espécie de exagero, né? Existem opiniões diferentes aqui, né, Batistão? Sobre o Titi. Até acho que dos que falharam, o Titi foi a menor falha, vamos colocar assim. Se eu fosse classificar um nível de falha de sábado, Gabriel Mesquita, Bruno Silva e Thales pelo menos estariam na frente do Titi, na minha opinião, no aspecto falha individual.
Mas não é porque a gente está criticando um jogo específico, um recorte do jogo específico, que a gente está falando que a campanha do Guarani é ruim. Muito pelo contrário, né? A gente tem exaltado aqui que é uma campanha, apesar da derrota, como teve em 78 e 86, campanhas históricas do Guarani, derrotas e goleadas no meio do caminho, assim como em 2009, quando o time subiu, tomou 4-1 no meio do caminho, isso pode acontecer, né, Batistão? Pode, sem dúvida. O campeonato é um campeonato complicadíssimo. E com relação ao Titio Álvaro Gurgueira, ele coloca que todos estavam pedindo a escalação do Titi. E isso não é verdade, porque se ele acompanha a programação esportiva da Rádio Bandeirantes, ele deve ter ouvido, né, que quem estava pedindo o Titi era o Gleger e o CH. Eu e o Tigrão, o tempo inteiro, defendemos uma tese de que o menino é bom jogador, tem qualidade, mas ainda é muito novo. Ele tem 18 anos, pô. Ele tem 18 anos. Ele é sub-18. Ele ainda tem pela frente 2 anos de Copa São Paulo. É que o campeonato não está acontecendo por causa da pandemia. Mas então, veja, não é nada de absurdo você falar que um jogador desse ainda não está maduro para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Então aqui há um empate, né? O CH e o Gleger pedindo a entrada do Titi. E eu e o Tigrão defendendo uma tese de que o Titi ainda não está maduro para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Então ele entrou contra o Sampaio Correia, foi bem, não comprometeu, não teve assim grande destaque, mas também não comprometeu. Aí vai para um jogo desse contra o Vasco, é diferente você jogar em casa contra o Sampaio Correia e enfrentar o Vasco lá no Rio de Janeiro. Já coloquei aqui, né, as razões que levariam a uma dificuldade para um atleta tão jovem assim jogando no sistema defensivo. Então, veja só como é que são as coisas. De largada, eu acho que o Daniel Paulista errou em colocar o Titi. Só que quando ele tirou o Titi para colocar o Bruno Silva de zagueiro, eu acho que ele errou também. É a minha visão do futebol, porque naquele momento ali o time estava encaixado. E aí, para não mexer nos meias, porque o Andrigo já tinha entrado, né? Então, para não mexer nos meias, porque ele tirou o Matheus Souza, colocou o Andrigo. E aí ficou com os 2 meias. Aí, para não mexer nos meias, para não tirar o Bruno Sávio, que é o artilheiro do time, o que ele fez? O Bruno Sávio é o vice-artilheiro, né? O artilheiro é o Regis. Então, o que ele fez? Ele pegou e tirou um zagueiro. Então, ele mexeu nessa composição de meio campo sem necessidade para colocar o Lucão do Break. Então, ele poderia ter feito uma outra maneira, uma outra composição para poder resolver essa questão que ele estava querendo enfiar no time o Lucão do Break. Claro, evidentemente, o time está perdendo, você vai colocar centroavante, goleador para resolver a parada. E o Lucão do Break deu contra no recado, fez um gol. É que o Guarani continuou errando, fez um gol contra lá o Bruno Silva e depois tomou o 4º, porque o time estava atacando e abriu toda a sua retaguarda. Então ele errou de início, na minha visão, no meu entendimento, em colocar o Titi, e aí depois ele errou em tirar o Titi do time, mudando essa composição. O Bruno Silva não estava bem, não estava fazendo uma grande partida, mas o Bruno Silva é melhor no meio, nota 7,5, 7,8, do que como zagueiro, que ele é uma nota 5,5. Curiosamente, ele começou como zagueiro, é zagueiro de origem, mas joga melhor como volante do que como zagueiro. Agora, lógico, é evidente, né? Ninguém vai crucificar aqui o Titi por aquela falha por inexperiência que ele cometeu. Ele é o culpado dos 4-1? Claro que não, hein? De maneira alguma, ninguém vai culpar o Matheus Souza também. Porque se o técnico escalou é porque no treinamento o atleta está convencendo. Nenhum atleta é escalado se ele no treinamento não estiver
convencendo o treinador. O problema é que treino é uma coisa, né? Essa frase, inclusive, é do Didi. Didi, folha seca, treino é treino, jogo é jogo. É isso que o Didi falava, porque no treino não tem a parte emocional, a carga emocional que tem num jogo de futebol, aonde em muitas oportunidades, às vezes você vê o cara assim, um jogador errar um passe de 2 metros, fala, pô, mas não é possível, você está assistindo o jogo pela televisão, só que lá dentro os neurônios travam, a catraca não gira, dá um branco total, é a questão emocional. Não é só no futebol, em várias outras atividades humanas. O cara que vai prestar um vestibular, ele sabe tudo. Ele estudou tudo. Ele tem conhecimento de tudo que vai cair lá na prova. Chega lá e não lembra. Dá um branco. É um negócio terrível. É a parte emocional que às vezes atrapalha muito o profissional. E tem jogador que sente muito. Muito mesmo. E aí lá não rende, a coisa não funciona, e aí acaba talvez até voltando para a base, ou então vai ter que buscar uma ajuda profissional, um psicólogo, alguém que tenha condição de trabalhar aí, né, com a psicologia esportiva, para poder dar essa tranquilidade, um exercício respiratório, sei lá, alguma coisa nesse sentido para poder abaixar os ânimos e ele ter condição de raciocinar quando tiver a oportunidade. Pois não, CH, sobre o Titi, quer falar alguma coisa? Sim, Júlio, sim. Realmente eu quero até lembrar aos ouvintes por que eu pedi o Titi. É por uma razão muito simples. E é uma questão de ponto de vista e como eu enxergo as coisas do futebol. E eu não faço comentário para ter razão. Eu não comento comentário, não comento opinião. E eu não tenho nenhuma vaidade de ser o dono da verdade. Eu apenas digo para o nosso cliente, que é o nosso ouvinte, da maneira que eu enxergo o futebol e o meu conceito sobre o futebol. Muitas vezes eu acerto, muitas vezes eu erro. E no caso do Titi é o seguinte, para resolver o problema de não colocar nessas últimas partidas o Titi, você tem que tirar o Bruno Silva do meio campo. Simples assim. E eu não desorganismo, não tiro, não desencaixo um setor que está absolutamente conversando e jogando bem para resolver o outro departamento. Mesmo porque, se você trouxer o Bruno Silva para a zaga, você tem que colocar o Índio de começo. E é uma coisa que eu não aprovo. A coisa é muito simples. Para esse jogo contra o Vasco, ou colocava o Bruno Silva na zaga ou não tinha o que fazer. Então, por isso a defesa. Quando tiver todo mundo à disposição, todo mundo eu estou dizendo, Ronaldo Alves, Carlão, eu não escalo o Titi também, porque ele ainda é garoto e precisa amadurecer. Agora, numa emergência, você perde todos os outros jogadores. Mesmo assim, você não coloca o menino, é melhor tirar do elenco. É assim que eu penso, é assim que eu enxergo. O improviso, ele tem que acontecer se você não tem nenhum outro jogador da posição. É assim que eu enxergo. Então, o problema não é o Titi. O problema é você desorganizar, desencaixar o principal compartimento do Guarani, que é o meio-campo. Eu só quero deixar essa colocação, porque eu também recebi questionamentos aqui sobre uma coisa ou outra, mas o meu ponto de vista é esse. Se o Carlão e o Ronaldo Alves estivessem à disposição, jogaria um ou outro no lugar do Titi. Simples assim. Mas isso é óbvio, né? Se os dois jogadores estivessem, os três, aliás, porque o Ian Carlo também machucou, se os três estivessem em condições, é por isso que eu disse que a titularidade caiu no colo do Titi. Se tivesse os três aí, não tinha necessidade de escalar o Titi. E também colocar o Bruno Silva na zaga não é improviso, porque o cara é zagueiro de origem. E o Índio aí, né, teve uma partida, ele vinha muito cobrado, mas teve um jogo aí que ele foi muito bem. Ele fez um ótimo segundo tempo. Então, não seria indiscutivelmente nenhum improviso colocar o Bruno Silva no setor defensivo, já que ele é zagueiro, e colocar o Índio, que é volante, no meio campo. Valdemir Gomes, tudo bem, Tigrão? Boa noite pra você, seja bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Cadê o Boa Tigrão? noite, Júlio. Boa noite aos amigos da Bandeirantes. Eu acho que o placar não mostrou a verdade do jogo, 4 para o Vasco, 1 para o Guarani. Primeiro tempo o Guarani jogou mais do que o Vasco.
acontece isso, foi uma noite muito feliz. O Vasco foi menos ao gol do Guarani do que o Guarani ao gol do Vasco, mas o Vasco foi letal, foi preciso, foi objetivo. Enquanto que, na verdade, o Guarani esbarrou num paredão chamado Vanderlei, que fez defesas impressionantes, também no segundo tempo, mas mais no primeiro. E é assim mesmo, o goleiro está lá para pegar, por isso que o Vasco contratou um grande goleiro. E o Vasco, praticamente todas que foi, botou na rede. Ponto. E para já encerrar e não incumpridar muito o assunto, né? Essa questão do Titi, e eu faço um contraponto aqui, respeitando a opinião de todos, mas eu falava do Titi, também não quero ser dono da verdade não, tá? Não quero ser dono da verdade, não quero ficar comentando o comentário de ninguém, e também não quero vir aqui com um discursinho feito, né? Dando espetadinha para lá e para cá, não quero não. Eu quero falar o que eu penso, apenas isso. Antes, não é para ser dono da verdade, não. Mas está aí no arquivo de vídeo, de áudio. Porque quando a gente fala alguma bobagem aqui, o ouvinte corrige na hora. E a gente vira vidraça. Então também vamos cometer um pouquinho de senso de justiça, não os nossos ouvintes, mas todos nós aqui dentro, também para reconhecer que quando há um encaixe de raciocínio, tem que admitir e pronto. Simples assim. Simples assim. Antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, eu disse que considero o Titi um cara de um baita de um potencial. Eu acho que tem um futuro promissor, um zagueiro canhoto, que bate bem na bola, que tem personalidade, mas ele não está pronto ainda. E em todas as vezes, e foram poucas, que eu ouvi até agora, ele mostrou grande insegurança. E eu não era a favor da entrada dele, nem contra o Sampaio, que atacou o Guarani uma vez. Uma vez. Mas eu fiz uma observação aqui na sexta-feira, e na quinta também, de que o Titi, ansioso e meio que inseguro, dava chutão e fazia a bola passar por cima desse meio-campo que acabou de ser elogiado aí e que eu elogio também. A bola passava por cima do Bruno Silva, do Rodrigo Andrade e do Regis. E caía lá no peito do zagueiro e vinha para cima do Guarani de novo. Por quê? Porque ele não estava com segurança. Ele pegava a bola, fechava o olho e dava uma pancada. Não estava lançando. Até porque o Guarani não joga de ligação direta. Então devolveu todas, 3 ou 4 ou 5 vezes para o zagueiro adversário. Eu fiz essa observação a respeito do jogo contra o Sampaio Corrêa, onde eu já não teria escalado o menino para preservá-lo. Ele vai dar jogador. Não há dúvida, eu não tenho dúvida disso. Mas ele não está pronto ainda. Então, entre você lançar mão de um que não está pronto e fazer um reposicionamento com 2 caras experientes, eu sou a segunda hipótese, pô. Ponto, mas simples assim. Não vou fazer uma improvisação, mas o Bruno Silva é zagueiro. Não é improvisação. O Bruno Silva é zagueiro. Ele voltou aí para o meio-campo depois de uma alteração, de uma visão que teve aí dentro do time do Guarani, a comissão técnica anterior, aliás, a segunda atrás lá, não é? A do Conceição. Há um pouquinho, alguns ensaios com o Carpini, mas o Carpini botou ele no banco como zagueiro. Perdeu a posição como zagueiro, todos já esqueceram, mas ele era zagueiro. E aí o Conceição colocou, o Felipe Conceição, colocou, esse é o cara que deu essa nova função no time do Guarani. Ele já tinha jogado em outras equipes, mas ele é zagueiro, então não tem improvisação. E aí uma coisa é você botar o Titi, foi 0-0, tá bom, a defesa não sofreu o gol, mas o Sampaio Corrêa foi uma vez e errou o buraco, uma em 90 minutos. Não tomou gol, tá seguro, errou o treinador. Errou o treinador. Isso também contribuiu para o Guarani tomar 4 lá, jogando bem do meio de campo para frente. A zaga estava completamente insegura com o garoto. Insegura. Todo mundo conversando com ele. E ele falha clamorosamente no primeiro gol do Vasco. Errou o treinador. Ponto. É opinião minha. Quantas vezes o Bruno Silva já foi jogado na zaga e deu conta do recado e o meio-campo andou? Porque o Rodrigo Andrade tá lá, pô. Põe um índio só para marcar e para tocar de ladinho e deixa o Rodrigo Andrade e o Regis darem sequência ao jogo.
fluência ao jogo do meio para frente. Errou o treinador. E é responsável, não ele e o garoto apenas, o time todo, mas um dos motivos com que toda vez que o Vasco foi, ele levou perigo e chegou na cara, é o fato de que a zaga estava mal posicionada e o Titi, que é ótimo jogador, precisa amadurecer mais um pouquinho, sob pena de ser queimado irresponsavelmente por essa comissão técnica. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É, só chamar, Júlio. Agora são 6h11. Trânsito. Prestes Maia tem trânsito carregado no sentido Santos Dumont, do Parque Itália até o Trevo Sérgio Mota. Pela Lix da Cunha, lentidão no sentido Hortolândia, do Bonfim até o Jardim Eulina. No sentido rodoviária, tráfego intenso na altura do Balão do Tavares. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, km 7, e no Jardim Rosolém, na rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais. Acesse o site rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Trânsito.
Pela Santos Dumont, o motorista vai perdendo tempo no sentido Indaiatuba, do acesso pela Prestes Maia até o Parque Osiel e mais à frente, nos dois sentidos, na altura do Jardim das Bandeiras. No sentido Campinas, lentidão na altura do São José. Festa junina é forró tocando, milho assando e quentão do lado. A parte ruim é que acaba. Acesse a loja Caldo Bom e faça o seu São João prolongado. Caldo Bom, por que não festa julina? Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo. Hoje tem Corinthians e Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro. Partida na Arena Pantanal, com transmissão da Rádio Bandeirantes às 8 horas. O provável Cuiabá do técnico Jorginho vai a campo com João Carlos, João Lucas, Marlon, Anderson Conceição e Wendel, William Correia, Pepe e Cleison, Danilo Gomes, Felipe Marques e Gênerson. Já o provável Corinthians do técnico Silvinho joga com Cássio no gol, Wagner, João Vitor, Gil, Fábio Sanches e Cantilho, Vitinho, Gabriel, Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô. Quem apita o jogo é Ramon Abate Abel, ele é de Santa Catarina. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no-breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Carlos Batista. Atenção, vai se aposentar e não sabe por onde começar? Já deu entrada no seu pedido no INSS? Seja qual for o seu caso, procure a Aposentadoria Fácil, que agora tem filial em Campinas. Temos uma equipe preparada e experiente que vai levar a você as orientações certas para que o seu benefício venha no valor correto, sem complicação. Agende hoje mesmo a sua consulta com a gente pelo WhatsApp 97145 7260. Eu repito, 97145 7260. Ou então vá diretamente na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. A Aposentadoria Fácil agora tem uma unidade bem perto de você. Está em Campinas. Anote aí o WhatsApp 97145 7260. Aposentadoria Fácil. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos com informações da Ponte Preta com o repórter Antônio Lu, porque hoje é um dia de informações importantes na Macaca, hein, Lupe? É verdade, Júlio. Um abraço a você, a todos que estão acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira, que foi agitada na reapresentação do elenco após a vitória em cima do Goiás pelo placar de 2-1 na última sexta-feira. A Ponte tem semana cheia até o próximo compromisso, segunda-feira que vem contra o CRB, lá no estádio
lá em Maceió. Então a Ponte tem aí um grande período, né, para trabalhar visando essa partida contra a equipe de Alagoas. Antes de falar dessas informações, dessas saídas, né, porque 2 atletas deixaram a Ponte Preta nesta segunda-feira, eu convoco o técnico Gilson Kleina para falar um pouco mais sobre a tranquilidade que a vitória em cima do Goiás, que não foi o suficiente para tirar a Ponte da zona do rebaixamento, tudo por conta do empate entre Brasil de Pelotas e Avaí. A Ponte terminou a rodada na 17ª colocação e o Kleina fala do peso que foi após essa vitória contra o Goiás, o peso que ele tirou das costas e o quanto essa semana será importante para ele trabalhar a sua equipe. Toda vitória é importante, né? Mas nesse momento ela foi de grande valia porque ela cria uma dimensão da situação que nós estamos passando, né? Então, momentaneamente a gente consegue sair dessa situação ruim. Esses jogadores, né, deram um exemplo de entrega, de raça. Por onde eu estava assistindo, né, na televisão que eu estava vendo, dava para ver essa vibração, a equipe bem concentrada por tudo aquilo que a gente vinha passando, né, os resultados que não aconteceram, principalmente do Remo e do Vitória, que no momento eram confrontos diretos, e você vai ganhando uma equipe do G4, uma equipe forte. Aliás, né, a Ponte está fazendo grandes jogos, né? Nós fizemos um grande jogo contra o Náutico, nós ganhamos do Goiás. Eu acho que é isso aí que nós temos que pregar, é essa situação que nós temos que trabalhar para que a gente possa manter isso e buscar também resultados de vitórias fora de casa, né? A gente sabe que é um campeonato equilibrado, um campeonato difícil, mas um campeonato que a gente também trabalha e que tem a confiança de todos. E é claro que vencer é um alívio, porque desde que nós chegamos à Ponte Preta, nós estamos passando por processos. E os processos são de atletas que não vinham jogando. Exemplo, Fábio Sanches não vinha jogando no último clube dele. O Rodrigão também estava numa inatividade. Lucas Cândido, muito tempo lesionado. Ivan, muito tempo lesionado. Jogadores que chegaram e que estavam se adaptando. Processos e a equipe que você monta uma situação para o jogo, como a gente montou para o Náutico, e daqui a pouco, 2, 3 dias depois, você não pode contar com 3 atletas. Depois você não pode contar com outros atletas para o jogo do Vitória. E daqui a pouco você está fazendo estreia também. Então são processos que estão no desenvolvimento da competição, e isso você paga um preço. Então acho que agora essa semana ela vai ser muito importante para a gente poder lapidar, poder trabalhar, poder recuperar as atletas que todos aqui do elenco são importantes, para que a gente possa realmente ter uma equipe forte, uma identidade, e espero que essa identidade seja a marca de ontem, que da onde eu vi, né, mesmo longe, eu vi que era uma energia, atletas, a Ponte Preta jogou com a mentalidade de vitória, né, jogou como vencedor. O técnico Gilson Kleina também explica o porquê da decisão de começar a partida com o Goiás com o esquema de 3 zagueiros, que não funcionou nos primeiros 45 minutos da partida. Quando nós optamos por os 3 zagueiros, quinta-feira praticamente a gente não conseguiu ir para campo, a gente só recuperou. Os indicativos de Camilo, a conversa que nós tivemos com o Lucas Cândido, continuamos no processo. O Camilo está muito desgastado, então nós poderíamos colocar em risco até uma lesão grave no Camilo e em outros jogadores. Então, como nós não tínhamos ainda, damos continuidade a colocar o Lucas Cândido em melhores condições e respeitar todos os processos, nós entendíamos que era melhor fazer uma linha de 5 atrás, até pelo como o adversário se coloca. Coloca muito o lateral lá em cima com os pontas. Ele fez isso contra o Goiás, então durante o vídeo nós tentamos ajustar na conversa, no vídeo, trazer os jogadores. Como a gente tem também uma linha de 3 muito experiente, nós estávamos tentando fazer esse tipo de situação para neutralizar. Mas concordo contigo, nós não tínhamos uma organização, nós não conseguimos fazer essa transição. Essa bola não estava parando lá na frente, e entendi que, por mais que tínhamos colocado uma liberdade para o Moisés para encostar com o Rodrigão, as coisas não estavam funcionando. As linhas do Goiás foram muito na nossa linha defensiva, nossa linha ficou muito baixa. Não é porque se joga com 3 zagueiros que tem que ser defensivo, pelo contrário, eu acho que o sistema ele pode ser muito ofensivo, mas acho que isso carece de um pouquinho de ajuste. Vamos trabalhar essa semana, porque nós entendíamos também que
nessa situação que nós estamos, simplificar é o melhor caminho. Nós estávamos propondo o jogo, mas não estávamos tendo resultado. Aconteceu isso com o Vitória, fizemos 30 minutos lá muito bom e depois a gente começou a cair, acho que por toda essa maratona que está acontecendo. No intervalo, a entrada do Camilo, a equipe já equilibrou, a entrada do Lucas Cândido, a equipe ficou mais agressiva. Então acho que todos os atletas, né, tanto com os que entraram, que foi o Richard, e depois terminou com o Josiel, a entrada do Juan Renato, todos comprometidos a ter esse resultado. Acho que depois teve um jogo de igual para igual. É claro que quando o adversário está perdendo, eles arriscaram mais, colocaram mais homens na última linha, mas nós entendemos também que daí nós estávamos com uma linha bem formada. A equipe brigou por esse resultado. Acho que para sair dessa situação tem que ser com essa entrega. Então foi em cima que a gente não trabalhou, em cima dos indicativos do desgaste dos atletas. Então a gente fez uma forma para ficar mais precavido, mas concordo contigo, nós tivemos dificuldade, trabalhar melhor esse sistema para a gente poder ter o equilíbrio, e a gente fica feliz, né? Porque como a gente trabalha 2, 3 situações e com todo mundo, ontem eu acho que o resultado, o crescimento da equipe passou, né, por essas formatações que a equipe da Ponte Preta já está jogando. Nas 2 próximas rodadas, a Ponte Preta joga fora de casa. Na segunda-feira que vem contra o CRB e depois contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Kleina avalia o porquê essa semana será importante para a Ponte Preta. O grande ponto positivo é que essa semana que você pode zerar, né, muitos atletas que estão em desgastes e atletas que estão entregue ao departamento médico. Então espero que segunda-feira a gente possa já fazer uma análise sobre o processo do Kevin, se vai estar em transição, sobre o Leonaldi, sobre Niltinho, sobre Richard, que superou nesse jogo, né? Um atleta que pegou uma virose e perdeu 4 quilos, né? A gente poder fazer uns ajustes melhor nos sistemas que nós optamos, né? Hoje a gente joga com linha de 4, joga com linha de 3, a gente poder ter essa melhoria, a gente poder ter uma semana que você pode também colocar a condição da equipe, trabalhar uma parte física um pouco melhor, a gente poder colocar mais uma situação de força, a recuperação e principalmente o mental, né? Porque se de repente nós tivéssemos um revés, se imagina esse final de semana, como é que seria essa semana se o jogo é só na segunda-feira. Então, semana com vitória, é uma semana que a gente pode ajustar muita coisa e a gente levar, né, desse jogo, esse espírito, essa confiança. Então, trabalhar bastante, já estamos aqui no CT hoje, já reuni para distribuir e planejar todos os treinos, né? Dentro daqueles mecanismos que a gente entende que a gente precisa desenvolver, mas o principal é estar aliado à fisiologia e principalmente ao departamento médico, para que a gente possa, né, nesses períodos, poder trabalhar esses atletas para a equipe, né, o grande reforço ser internamente mesmo, né, jogadores que não estavam machucados, que eles possam estar durante essa semana aí, a gente poder ter uma equipe coesa, uma equipe forte, uma equipe equilibrada e uma equipe que quer fazer uma sequência de resultado positivo. Bom, essa entrevista do Kleina foi no último sábado, né? Depois da vitória contra o Goiás. Kleina não ficou no banco porque cumpriu suspensão. Ele foi expulso contra o Vitória e por isso ele completou o jogo de número 200, acompanhando toda a movimentação da Ponte contra o Goiás pela televisão. Fabiano Chá, seu auxiliar, foi quem comandou a equipe. E em relação aos atletas machucados, que o Kleina citou na entrevista, que vai ter esse tempo maior para recuperar os atletas, o Niltinho já está recuperado de Covid e treina normalmente. O Igor Vinhas, o Leonaldi e o Kevin, os 3 iniciaram a transição hoje e o Thales só deve iniciar a transição na semana que vem, ainda está no departamento médico. E o Ryan treina normalmente com o elenco. Então são opções que o Gilson vai ganhando para o duelo contra o CRB. Ele priorizou essa questão dos reforços internos, esses atletas que estão se recuperando, mas a informação que eu tenho é que sim, podem chegar jogadores contratados nesta semana para reforçar o elenco da Ponte. E a tendência é que o primeiro jogador a ser contratado é um lateral esquerdo. Essa é a posição carente, segundo os responsáveis do departamento de futebol da Ponte Preta. Tem gente chegando, mas também gente saindo. E a Ponte oficializou na manhã desta segunda-feira
a rescisão de contrato de forma amigável com o Renatinho. Renatinho, nessa segunda passagem pela Ponte Preta, disputou 14 jogos e marcou um gol. Segundo o comunicado da Ponte Preta, o próprio jogador procurou a diretoria para rescindir o contrato, alegando problemas particulares. E à tarde, a Ponte anunciou a rescisão do zagueiro Juan Renato. Juan Renato, que chegou na temporada passada para defender a Ponte em 2020, somando 2020 e 2021, são 33 jogos e um gol marcado. Muito se falou sobre a possibilidade da saída do Ednei, mas até o momento a informação que eu tenho é que o Ednei ainda está nos planos e deve continuar na Ponte Preta para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Renatinho e Juan Renato não fazem parte mais dos planos da Ponte Preta para a disputa da B-Zona, Júlio. E eu começo justamente com essa notícia, CH, saídas do Renatinho e também do Juan Renato para a sequência da Série B. O Renato nunca foi unanimidade em nenhum momento da Ponte, né? Ele compunha elenco, teve momentos horrorosos, teve momentos que ele jogou de maneira regular e acho possível que a Ponte encontre no mercado algo para substituir algum jogador, né, para compor elenco aí com o mesmo nível que ele apresentava. O Renatinho foi criada uma grande expectativa em cima dele. Eu tinha certeza que ele solucionaria um problema de ofensividade, de qualidade, de ganho de experiência. Essas coisas não aconteceram, infelizmente, não deu certo, não deu encaixe. Eu tenho o maior respeito profissional pelo Renato, mas o Renato na Ponte, nesta última passagem, nesta que nós estamos falando, não funcionou. Eu me decepcionei muito com isso, mas no final das contas é o melhor caminho, né? Rescisão de contrato, né? Sem briga, sem nada, cada um segue seu caminho para o respeito continuar, mas definitivamente ele chegou para ser reforço, mas não acrescentou muita coisa não. Eu lamento muito, mas o Renato não deu certo na Ponte nesse retorno dele, viu, Júlio? E você, Batistão, o que é que você pensa, né? A Ponte conseguiu a vitória contra o Goiás, teve até ali um gesto, né, que o Kleina falou aí com a torcida depois da partida, e agora as notícias das saídas de Renatinho e também Juan Renato do elenco da Macaca. Bom, com relação ao gesto diante da torcida, achei extremamente importante, porque todas as vezes que o time estava em dificuldade, como está agora, zona de rebaixamento, e que alguns torcedores, não é a torcida como um todo, tomam uma iniciativa, né? Alguns torcedores tomaram uma iniciativa de invadir CT, apedrejar ônibus na chegada no aeroporto, quebrar alambrado, invadindo o estádio, como aconteceu, invadindo o gramado, como aconteceu contra o Vitória. Nunca deu certo esse tipo de situação. O que dá certo é esse procedimento. Quando o time está na dificuldade, não está conseguindo caminhar com as próprias pernas, o papel da torcida é esse mesmo, é carregar no colo, porque o objetivo de todos é o mesmo. Nenhum jogador entra em campo para perder o jogo. Sinceramente, eu não conheço. Eu nunca conversei ou transmiti um jogo que tinha lá um jogador jogando para perder. Ele entra e entra para ganhar. Se não dá para ganhar, empata. E se a coisa não funcionar, ele vai perder. Mas ele entrou com o objetivo claro de vencer a partida. Assim como também nenhum treinador, por pior que seja a escalação dele, ele não escala o time para perder. Ele escala o time diante de uma convicção que ele tem que a coisa vai funcionar. Pode ser que ela não funcione. Como aconteceu no primeiro tempo aí do Gilson Kleina, o time que ele mandou em campo foi um negócio horroroso. Deu medo. Foi assombroso. E aí ele corrigiu no intervalo, viu que a coisa não funcionou, desmontou esse negócio de 3 zagueiros, porque não adianta jogar com 3 zagueiros, sendo que o time não treinou, não teve tempo para treinar. Viaja e voltou, teve lá um treinozinho lá, engana que eu gosto e tal, aí vem com 3 zagueiros. A chance de dar errado é enorme. Assim como também não adianta jogar com o centroavante, como é o Rodrigão,
e a bola não chegar para ele. Não tem meias que façam a bola chegar, não tem laterais cruzadores. Isso me parece que é tão claro quanto a fonte da água que solta água na montanha. Mas alguns cometem o erro. E mesmo cometendo o erro, ele não erra de propósito. Ele erra imaginando que o time vai vencer. Então, todas as vezes que a torcida carrega o time no colo, ela está contribuindo para que o time possa melhorar. Não é que ela não vai cobrar, vai abrir mão de cobrar. Não é isso, vai cobrar agora em muito menos, porque não está tendo público nos estádios. A CBF está pretendendo aí colocar público nos estádios a partir de setembro. Está numa negociação aí, né, com as autoridades. Apesar de que duas coisas que talvez não evoluam. Porque está tendo uma mudança, né? A Justiça do Rio de Janeiro decidiu na anulação da Assembleia Geral que mudou a forma de votação para a presidência da entidade. E, portanto, o Rogério Caboclo foi retirado do poder, ele já estava afastado. Agora, de acordo com a Justiça, nem presidente é mais. A eleição de 2018 foi anulada. A decisão é do juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Civil da Barra da Tijuca, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, Rodolfo Landim foi indicado no mesmo processo a ser o presidente da CBF, ele que é presidente do Flamengo. E o Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário, presidente da Federação Paulista de Futebol, eles foram nomeados presidente e vice. E, segundo o que disse a nota emitida, é de que Flamengo tem a maior torcida, representativa, portanto, a maior torcida, e a Federação Paulista de Futebol, que é a federação de um estado realmente muito forte no futebol. E aí os interventores, eles têm 30 dias para marcar novas eleições. Então, aquilo que já estava anunciado e foi anunciado, será que vai valer? A CBF vai recorrer, evidentemente, dessa decisão, né, do magistrado. Mas será que vai conseguir escapar dessa confusão? E aí, com relação ao VAR na Série B, vai ter o VAR agora que vai tá essa confusão armada aí, né? Será que entrando o presidente do Flamengo e ainda vai ter eleição daqui a 30 dias? E o VAR está previsto para entrar em evidência no segundo turno? Será que a CBF vai manter isso? E aí, como é que fica também essa questão do público, que estava sendo encaminhado para setembro o público voltar para o estádio? Enfim, são medidas que estavam sendo tomadas e agora eu já não tenho certeza mais se elas vão colocar em evidência por causa desse imbróglio jurídico que está acontecendo na CBF, que é uma entidade privada, hein? É uma entidade privada, não é uma entidade pública, mas está tendo a interferência da Justiça do Rio de Janeiro. Voltando aqui à Vaca Fria, né? Como falava o meu avô Alcides, que está morando no céu há muito tempo. Então, quando a torcida carrega o time no colo, entendendo que o time não entrou em campo para perder, que o técnico não escalou o time para perder, ela dá uma contribuição significativa. Então, aquilo que aconteceu lá na frente do estádio foi importante, foi salutar. Significa o apoio, pelo menos parte da torcida que estava lá, para ajudar o time a fazer essa travessia e sair definitivamente desse lamaçal. Tem que fazer 20 pontos, pelo menos 20, 21 pontos na virada, porque senão o time vai ter muita dificuldade no segundo turno. E com relação ao jogo, né, só para arrematar aqui, o primeiro tempo, como eu disse, foi terrível, um time que não tinha nenhum padrão tático, uma confusão imensa, e aí no segundo tempo, não, aí o time voltou melhor, teve essa alteração, a entrada do Richard entrou muito bem, e principalmente o Camilo, porque o cara que estava jogando no lugar do Camilo era o Fecim, e o Fecim não participa, ele não contribui, ele é um peso morto. O time arrasta ele para lá, para cá e tal,
mas ele não tem um grau de contribuição que possa melhorar. Então entrou muito bem e pela primeira vez eu vi aí o Camilo jogando como um meia de articulação. Ele jogou em tudo quanto é posição. Contra o Vitória, por exemplo, jogou de volante. Ele já jogou de centroavante, já jogou de meia atacante, pela esquerda, pela direita. Agora de meia não vinha jogando. Aí colocou o cara na posição correta, a bola chegou na frente. Também méritos para o cruzamento do Rafael Santos. Cruzamento muito bom, pegando lá na frente o centroavante. Aquele cara que ele tá lá para isso, que é o Rodrigão. A bola tem que chegar. Quando a bola chega, ele tá lá, ele jogou o corpanzil, atacou a bola e meteu a bola pro fundo da rede. Então gostei do segundo tempo. O problema é a regularidade. Aí vai para o próximo jogo, já não acontece nada mais. Nós ficamos aqui nos iludindo na partida contra o Náutico, empatou o jogo, fez um grande jogo, e aí no jogo subsequente veio aqui, não era nem arremedo, não passou nem perto contra o Remo, aquele time lá que encurralou o Náutico, o time que vem fazendo uma campanha espetacular, é o líder da competição. Agora, com relação à saída do Renatinho, né? O Renatinho não deu certo, a expectativa era enorme, sem dúvida, e que ele tem técnica, tem qualidade, mas não estava com a cabeça na ponte, ué. Não tem como. Sem estar focado, não dá para jogar futebol. Ou está focado, ou então faz o que ele fez, pediu a rescisão e perfeito, tudo certo, está tudo ok. Com relação ao Juan Renato, o Juan Renato, ele vinha aí mais competindo com os colegas do que cooperando. E futebol é um equilíbrio entre cooperação e competição. Claro que tem que ter a competição, porque tem um titular jogando, o cara que está no banco, ele tem que competir sim. Mas a competição, ela vai até um determinado limite. Daí para frente tem que abrir espaço para cooperação. Ou seja, entender o que está sendo feito e torcer. Não só torcer assim, empiricamente, né? Mas dando força, sendo uma espécie de treinador no banco de reservas para aquele que está jogando. Porque a vitória do time é a vitória de todos. Não é a vitória do titular ou a vitória do cara que está no banco. Então, competir mais do que cooperar num time de futebol, em qualquer setor da atividade humana, onde tem uma equipe trabalhando, isso é verdade, isso é verdadeiro. No futebol é mais verdadeiro ainda. Quando isso acontece, é necessário rescindir o contrato do atleta, porque ele passa daí para frente a não colaborar, a não cooperar, porque ele quer jogar e está sendo preterido. E cabe também ao treinador detectar estas situações dentro do elenco e relatar isso para a diretoria para tomar a providência. Então o Juan Renato, a saída dele será salutar para o time da Ponte. Valdemir Gomes, quero ouvi-lo sobre a vitória da Ponte contra o Goiás e sobre as saídas de Renatinho e Juan Renato do elenco da Macaca Tigrão. Bom, a vitória importantíssima, né? Tinha que acontecer, já tinha passado da hora, a Ponte estava no limite. É bem verdade que ela voltou aí para a zona de rebaixamento, mas está na 17ª com a mesma pontuação do 16º. No caso, o Brasil de Pelotas, número de vitórias, pontos ganhos, saldo de gols, tudo igual. Se o Brasil tivesse empatado em 0-0, ele estaria na zona de rebaixamento. Empatou 1-1, ele fica na frente no número de gols marcados. Então, houve um equilíbrio, a Ponte começou, não nos esqueçamos, e ela começou a partida contra o Goiás na última colocação. Ela era a lanterna, né? A Ponte começou na última colocação, teve um jogo antes e acabou prejudicando, e aí a coisa foi brava. Então, uma vitória importantíssima. Primeiro tempo, como todos falaram, foi tenebroso, não deu certo o esquema. Segundo tempo, corrigido, a Ponte jogou bem, teve objetividade, não criou tantas chances assim, mas no momento em que criou, botou na rede, fez uma jogada bem elaborada ali pelo lado esquerdo, exatamente com o Rafael Santos, mas uma bola metida milimetricamente no tempo certo pelo Moisés, que fez a ala,
numa jogada ensaiada, né? Jogada ensaiada. A bola era uma falta, era uma bola parada. E todo mundo imaginou que a bola ia para a área. Ela foi tocada lateralmente. O Goiás estava marcando e congestionando a entrada de área, deixou meio que solta a beirada direita dele, esquerda da ponte. Bola no Moisés rápido para o Rafael Santos rápido o cruzamento. E o Rodrigão rompendo, afundando tudo, foi lá e botou na rede. Então, deu certo o segundo tempo, a vitória foi muito boa. O Camilo fazendo uma função onde ele rende mais, mas também é a fim de jogar, né? Procurando o jogo, disputando a posse de bola, sendo vertical. Porque não adianta falar pro cara, ó, quero você na sua, de meia. Você não é um armador. Você é um bom iniciador de jogadas, um bom municiador, sem lançamentos muito compridos, mas arrastando essa bola para frente. Aí o cara entra, ele se arrastando e não a bola, não adianta. Então ele entrou bem no jogo, tem isso também. O posicionamento foi correto e ele estava a fim de jogo, né? Porque no primeiro tempo a Ponte praticamente disputou com 9, né? Fecim e o Locatelli não precisam provar mais nada para ninguém e que pelo menos no momento não tem a menor possibilidade de disputar a titularidade nesse elenco de profissionais da Ponte. Aí um pouco adiante entra o Lucas Cândido, Camilo bem, Lucas Cândido bem, poxa, até o André Luiz cresceu. Até o André Luiz, que é o primeiro volante, errou menos passes. E aí a Ponte ficou com a bola, a Ponte teve objetividade, a Ponte teve verticalidade e ganhou o jogo, para mim, com plena justiça, porque se o Goiás poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo, mas abusou da soberba, e o jogo estava tão fácil para o Goiás, mas ele dominou de tamanha maneira a Ponte, que eu acho que os caras imaginaram o seguinte: vamos ganhar no momento em que bem entendermos. É uma questão de tempo, daqui a pouco a bola entra. O time dos caras é lanterna e é muito ruim. E a Ponte realmente demonstrou muita limitação no primeiro tempo. Só que o Goiás foi traído pela Cigana, né? Foi traído, a Cigana enganou o Goiás. Quando o Kleina mexeu no intervalo e depois mexeu na sequência, o que é que aconteceu? Sai o terceiro zagueiro e entra um atacante, que entrou se mexendo bem, entrou preenchendo bem o espaço, entrou participando do jogo, foi o Richard. Vem o Camilo no lugar de Fecim, a Ponte voltou a jogar só com um a menos. Aí saiu o Locatelli e quando ficou 11 contra 11, a Ponte ganhou o jogo. E quanto às saídas aí do Juan Renato e também do Renatinho, o Renatinho, para resumir numa frase, comemoramos muito a chegada dele e comemoramos muito a saída dele. Espero ter sido claro. E o Juan Renato, para mim, por ser um zagueiro canhoto e com um pouquinho mais de velocidade do que o Ednei, para mim é mais útil do que o Ednei. Se alguém me perguntasse, mas não é função minha, olha, a Ponte vai rescindir com um dos seus zagueiros. Está entre Juan Renato e Ednei. Você rescindiria com qual? Eu não titubearia e não hesitaria em dizer: mantenham o Juan Renato e rescindam com o Ednei. Questão de ponto de vista e de avaliação. Aí, meramente técnica da produção de ambos. Acho que o Juan Renato, por exemplo, entrou na partida também. Ele entrou no lugar do Rafael Santos quando o Goiás começou a ferver para cima da Ponte. E a usar muito o seu lado esquerdo e a alçar muito a bola na área na busca do empate. Visto que a Ponte fez 2-1 de pênalti com o Camilo a 21 do segundo tempo, e o jogo foi até 51, não acabava mais. Portanto, teve 30 minutos ainda de jogo depois que a Ponte fez o seu segundo gol. E o Gilson, quando percebeu que era bola alçada a todo momento, e o lado onde o Goiás explorava mais era o lado esquerdo da Ponte, lado direito do Goiás de ataque, ele sacou o Rafael Santos, não fez uma linha de 3 zagueiros de novo, sai de 3 zagueiros, depois recompõe de novo, depois reconstrói de novo ali. Não, o Juan Renato entrou mais na beirada, fazendo mesmo a função de um lateral esquerdo marcador, só que quando a bola vinha do lado oposto, aí ele fechava, aumentando drasticamente e importantemente a altura média da defesa, e andou tirando lá 2 ou 3 bolas aéreas perigosíssimas. Então é um cara que oferece mais opções, é um cara mais versátil, mais eclético do que o Ednei.
muito mais. Então, entre os dois, mas rescindiu porque já tinha proposta, estava mais fácil, tem o lado administrativo aí, tenho que respeitar. Mas se eu for analisar só a parte técnica, mesmo não morrendo de amores pelo Juan Renato, entre ele e o Ednei, se eu tivesse que ficar com um só, eu ficaria com o Juan Renato, Júlio. Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. E já o ouvinte, falando aqui na Bandeirantes, o quadro Fala Galera, o espaço será seu, torcedor ouvinte da Bandeirantes. Agora são 6h50. Trânsito. John Boy Dunlop tem trânsito carregado no sentido bairro, na altura do Jardim Londres e da região do Hospital da PUC até a Mário Scolari. No sentido centro, tráfego intenso na altura do Pauliceia e na chegada ao Balão da Vila Teixeira. Conheça os lubrificantes Mobil a granel. Acesse trocainteligente.com.br e encontre o ponto de troca mais próximo. Se tem movimento, tem Mobil. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. A Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros prontos para oferecer a você as melhores soluções. Anote aí o site oficial da empresa, dá uma olhada lá, veja todos os produtos que a Unione tem para te oferecer. unioneseguros.com.br. A cotação você pode fazer pelo telefone 3234-1548 ou então mande uma mensagem de WhatsApp 99365-8643 99365-8643. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. Portanto, é preciso proteger a nossa saúde e a de nossa família. A Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Peça um orçamento sem compromisso pelo e-mail saúde@unioneseguros.com.br. Você que é dono da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione, viu? Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. A Anhanguera, sentido capital, tem tráfego intenso em Louveira. O trevo do quilômetro 71 está congestionado. No sentido interior, tráfego intenso em Campinas, do quilômetro 96 ao 98, entre o Jardim Garcia e o trevo da Bosch. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera! O espaço agora é do torcedor. Você vai falar aqui na Bandeirantes 1 bilhão de mensagens. Boa tarde a todos da Bandeirantes. Júlio, já que a Ponte não mandou o Rolando Lero, chamado Kleina, embora, e o Kleina fala, isso não explica nada, espero que o Kleina treine mais o time e fale menos. Treinar em um período só, tem que treinar em 2 períodos, fazer esses jogadores treinar. O time não tem padrão de jogo, tem que fazer treinar o time. Tandy Negrão, abraço a todos. Boa tarde, amigos da Band Campinas. Saudações bugrinas, aqui é Fábio de Santos, litoral de São Paulo. Esse último jogo aí do Guarani, o Vasco mostrou para nós bugrinos que o Guarani tem muita deficiência na defesa. Se o Daniel não arrumar essa defesa e esse ataque aí não parar de ficar passando mal a bola, o time vai cair num abismo só. Nós não vamos nem sonhar com o G4. Do jeito que o Guarani jogou contra o Vasco, vai ser complicado. A defesa tem que melhorar muito e o Vasco mostrou isso pra gente, infelizmente, né? De uma maneira cruel. Abraços. Boa noite, Júlio Nascimento. A Ponte Preta não vai cair. Ela ainda vai chegar na frente do Cavalão Paraguaio lá de baixo. Pode escrever que eu tô falando. Toninho Sumaré. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da Bandeirantes. Aqui é o Edson da Chácara Primavera. Pro Greger e pro CH. O Greger, para de elogiar esse goleiro. Esse goleiro é muito fraco, é muito ruim. É um verdadeiro pé murcho. Ele foi culpado pelo primeiro gol. Deu um balão para cima. Não sabe sair jogando, não sabe chutar. Tinha 2 pé murchos, um já foi embora. O outro pé murcho era o da avó, já foi embora, graças a Deus. E o CH para de falar que esse treinador não conhece o elenco, tá conhecendo o elenco. Ele fez essa substituição maluca de novo, de tirar o Titi de campo e botar o meio-campo lá para a zaga e arrumou essa confusão toda e o Guarani tomou os gols que tomou. Não é o problema de perder pro Vasco, eu acho que até perder pro Vasco não é problema nenhum. O problema é de fazer essa bagunça toda e o Guarani sofreu o que sofreu. Boa noite, pessoal da Band. Aqui quem está falando é Alexandro, do centro de Campinas. Essa semana teve uma coincidência muito legal. A Ponte jogou com um time com a camisa igual do rival. E o rival jogou com o time com a camisa igual da Ponte. Essa foi boa, o derby invertido. E graças a Deus a Ponte ganhou. Eu acho que agora vai ser uma faxina, né? Na Ponte, um pouquinho de cada coisa aí, né? Do salário do Renatinho ser muito alto, do Juan Renato não jogar bola. E se o Ednei também quiser ir embora, pode ir com Deus também, viu, Ednei? Vai com Deus, meu filho. Deus abençoe, vai com Deus. Alexandre Centro, um abraço para todos aí, uma ótima semana abençoada e que esse tempo a Ponte possa treinar bastante. Estão precisando também. Fica com Deus. Boa tarde, amigos da Band. Ananias do São Quirino. Será que agora a Ponte vai deslanchar no campeonato? Precisa sair dessa zona incômoda logo, né? Fazer uns 43 pontos e se livrar. Porque subir eu acho que sem chance. Oi, Bandeirantes. É o Adelino, no Parque Tacaral. Eu acredito. Mas foi um jogo muito ruim. Nossa, não gostei muito não, viu? É o Adelino Vila Neto, no Parque Tacaral.
Boa tarde a todos aí, Batista, todo mundo da mesa aí. Uma opinião que eu tenho aí, Locatelli não serve pra jogar na Ponte. Só mexer no time da Ponte, tirar ele, a Ponte resolveu andar. Esse cara aí não joga nem no time amador de Campinas. Boa noite, pessoal da Bandeirantes. Eu tô ouvindo esse comentário aí do Batista, mas espera um pouquinho só. Vocês estão jogando toda a culpa em cima do Titi, mas vamos lá. O Bruno, o rapaz marcou um gol contra. O goleiro deu o balão para cima, chutou a bola no pé do jogador do Vasco e tomou o gol. A outra bola, quem estava na jogada era o Bruno Silva também. E o goleiro saiu que nem um baratató de cima do Bruno Silva, tomou o gol. Quer dizer, os 3 gols não estavam o Titi na jogada. Vocês estão jogando toda a culpa em cima do Titi. Vocês estão de brincadeira, né? Ah, me poupe, pelo amor de Deus. Ô Batista, boa tarde. Pacheco de Paulínia. Tudo bem, foi uma derrota lá do Bugre, lá em São Januário. Isso é normal, perdeu 3 pontos, acabou, bola pra frente. O guri de dia aí tem que pôr pra jogar. Se o moleque tem condições, põe. Mauro Galvão era titular do Inter com 17 anos. Tem nada a ver. Podia ser um experiente lá e falhar também. Jogo duro lá com o Vasco. Perdeu normal. Isso aí é normal. Agora tem que correr atrás dos outros pontos. O Guarani tá bem classificado, pô. Imagina então a hora que vocês forem comentar a Ponte Preta. Aí não serve ninguém. Valeu? Dá uma força aí, dá um apoio pros moleques do Bugre aí, pô. Estão indo bem. O técnico, pô, o cara veio aí, fez milagre aí no começo. Tá bom, pô. Guarani ficando em 10º tá bom. Quer o quê? Tá arriscado classificar pra Série A? Valeu? Um abraço pro CH aí. É Sérgio Simberg, Jardim Maísa, Bugrino Roxo. Guarani precisa contratar urgente atacante de lado, goleiro e zagueiro. Boa noite para vocês. Boa noite, equipe da Band. É o Itamar. Olha, não devemos arrumar culpado da derrota do Guarani contra o Vasco. Ganharam porque jogaram bem e o goleiro deles fecharam o gol. Faltou um pouco de sorte para o Guarani. Tivemos muito azar nos erros individuais. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Wilson de Março. Graças a Deus começou a limpeza. Primeiro Redondinho, já foi. Agora falta Locatelli, Richard Cisca, Redinei e outras invenções de jogador que inventaram por aí. Graças a Deus. Nada de 3 zagueiros, só complica. Um abraço, Wilson de Março. Boa noite, aqui é o Rodrigo Escavação, torcedor do Guarani, morador aqui do Jardim Verde. O Hernani seria uma opção ou é fora da realidade? E sobre a zagueirada aí, que tá afastada, quando será que volta? Boa noite, Batista e colegas da mesa, é o Erivelton do Jardim Aurélia Bugrino. Apenas um recado aí para a torcida apocalíptica do Guarani, né, que gosta de ver terra arrasada em tudo, que vai assim, já começar a pegar no pé do goleiro, que vai sempre escolher um ou outro atleta. Calma, pessoal, o Guarani está fazendo uma bela campanha. Vamos fazer igual o saudoso Rubem Alves dizia, vamos olhar esse jardim belo, que é essa bela campanha do Guarani, e admirar a beleza, e não ficar preocupado com o que está debaixo da terra, que é o esterco, para não dizer outra coisa, tá? Vamos admirar o belo, torcida. Um abraço, até mais. Boa noite, Júlio, CH. O Batista e o Tigrão aí, assistiram outro jogo. Não foi Guarani e Vasco, entendeu? Porque eles estão enfatizando aí a falha do Titi. Mas quem falhou no primeiro gol e quem abriu a porteira para o Vasco foi o Gabriel Mesquita, que não conseguiu esticar uma bola, né? Pé de alface, não conseguiu esticar uma bola. Não passou do meio campo. Quando a bola voltou, o Titi estava entre 2 atacantes do Vasco. Entre 2 ali, entendeu?
Então os caras não estão vendo direito. Manerem aí com essa crítica aí sobre o moleque. Entendeu? Ele tinha sim que ter jogado e tem que jogar sempre que tiver oportunidade. Um abraço, Adilson do Cambuí. Boa noite, pessoal da Rádio Bandeirantes aí. Aviso o Carlos Batista, pessoal da Band aí, que tem um zagueiro. Agora nem tem um zagueiro, pô. Tem um índio. Coloca o índio na zaga, tem um zagueiro que vai servir como um zagueiro tranquilo, vai encaixar certinho. Ele é lento para jogar no meio, para zagueiro, ele dá certinho. Avisa o pessoal aí. Fala no microfone para alertar esses caras do Guarani que não sabem nada de futebol, pelo amor de Deus. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aí da mesa. Eu vi uma notícia hoje na internet que o Ednei tinha sido... ele tinha feito a rescisão de contrato dele e que saiu criticando a diretoria e dizendo que tem 2 meses de salários atrasados, e o que a Ponte Preta nega. Eu gostaria que você perguntasse para o Lupe aí se procede, né? Porque agora mesmo falou que ele continua no elenco ainda, mas aproveitando que esse pessoal aí está amigavelmente e tal, podia pedir aí também para Gilson Kleina, amigavelmente, Alarcon, Tiãozinho, fazer um acordo com a Ponte Preta amigavelmente e tal, e jogar a toalha, um abraço, sair do majestoso aí, antecipar as eleições e a gente começar do zero, tudo de novo. Porque essa vitória contra o Goiás aí não enganou ninguém. Foi na bacia das almas que acabou acontecendo. O calvário, o martírio, eu acho que vai continuar. Ou estou errado? O que vocês acham da minha ideia? Um abraço aí. Frank. Boa tarde, pessoal. Vocês estão valorizando a vitória da Ponte, mas estão se esquecendo de dizer que o pênalti, se fosse contra a Ponte, todo mundo estaria gritando que era um absurdo. E que o juiz só deu, ele tinha dado tiro de meta e o time da Ponte pressionou, foi em cima dele, aí ele mudou a opinião dele. Pênalti Mandrake. Carlos Cavalcante. Um abraço para todo mundo da Band aí, aqui é o Caça-Rato de Hortolândia. Do jeito que o Guarani tá jogando aí, meu amigo, pode esquecer que esse time não vai classificar nunca. É mais um ano na fila. Falou, tchau pra vocês. Ô, Júlio, um abraço para você, para os amigos aí. Eu também concordo aí com alguns ouvintes, bugrinos, imagino, que estão dizendo que o Titi não pode ser culpado. Eu sei que se protege, se vê nele um grande futuro, mas da forma que é dito aí que ele falhou, antes dele falhou o goleiro numa saída absurda de bola e ele não quis fazer falta ali próximo da área ou de repente pênalti, por isso ele tirou o corpo e as mãos para trás, com isso o vascaíno passou fácil. E ali, se eu não me engano, também vinha o Bruno Silva que poderia ter interceptado a bola e não o fez. Se ele falhou, o Bruno Silva então que fez gol contra, pelo amor de Deus. O outro que fez pênalti, que se foi ou não foi, também falhou. Ou seja, ficar ressaltando o Titi pela apresentação, que até tirando essa possível falha que não foi exclusiva, para mim fez um bom jogo, eu acho que é demais. Esse moleque, todos vocês estão dizendo, ele tem condições, mas não pode também crucificá-lo ou afirmar, ressaltar a participação dele nesse primeiro gol do Vasco. Senão, é dizer, ele é bom, tem futuro, mas ele tem que ser tirado agora mesmo que ele está sendo fraco. Não é o caso. Eu acho que tem razão esses ouvintes aí que têm defendido o Titi. Falhou? Falhou sim, mas antes e junto com ele, outros falharam e não estão sendo tendo essa falha ressaltada como no caso dele. Abraço a todos aí e sigamos vivendo. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera! Bandeirantes Esportiva. Olha aqui, você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra, viu? Você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados
os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, no Dalben, Enxuto, Extra, no Galassi, no Iga, Macro e também no Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu, agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece ainda pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Júlio Nascimento. Pois é, sigo aqui com as participações. Deixa eu ler também o que está escrevendo o ouvinte da Bandeirantes. Boa noite, Júlio Nascimento. Cada relíquia que apareceu hoje no áudio, hein? Grande abraço, ótimo trabalho a todos. Edu do Táxi do Guarani. Grande Edu. Há quanto tempo não escrevi aqui pra gente? Hoje aqui a galera, só os mais participaram hoje, hein? Muitas broncas aí com os comentaristas. Vai tudo pro ar, e não tem filtro não. Boa noite, Júlio. Só gostaria de registrar a minha felicidade e alegria ao saber da melhor notícia do ano. A rescisão do Renato. Já vai tarde, é o Gustavo, do Jardim Flamboyant. O Alex escreve aqui: Júlio, pergunte ao CH se está tendo apito amigo no Japão. Todo esporte conjurado, os japoneses estão saindo na frente, estão de brincadeira. E vai, Brasil. Estou acompanhando as Olimpíadas pelo Band Esportes. Parabéns a todos pela cobertura. O CH, eu confesso que eu não gosto muito não, cara, quando tem muito jurado assim. Porque, sei lá, é uma sensação estranha. Mas é claro que é uma mera coincidência, né? Eu não tenho condição de falar que tá tendo apito amigo, porque eu não tô conseguindo assistir tudo. Mas ele deve estar se referindo ao skate, não é? Mas não entendo, não. O pessoal é sério, eu ainda acredito na seriedade. Tem um erro aqui. Ontem... Não acredito nisso. Ontem no skate foram 3 japonesas, né? Na frente da fadinha. Aí, meu Deus, foi... Ainda bem que ela virou no finalzinho. Nesta onda de sair, será que não dá pra colocar o Locatelli saindo de boa também? Saibam que o ônibus tem que levar mais gente. Presidente Joãozinho, Alarcon Pacheco, Davi Martins, Kiko Albuquerque. É o Paulo Kikuchi que manda aqui a mensagem dele se manifestando sobre as saídas de alguns jogadores da Ponte. O grande professor Milton do handebol do Patrulheiros. Hoje tem futebol feminino no Band Esporte, é verdade. E no mesmo horário, o próximo no horário, né, professor? O handebol masculino também. Estaremos, não com o Brasil, né? Mas estaremos informando. Eu tô de olho no surf aqui. Tá terminando o triatlo feminino, né? Inclusive com brasileira na parada. E já tem Gabriel Medina, Ítalo Ferreira. Grande expectativa no surf de dobradinha do Brasil também. Tudo no Band Esportes. Julião, perder faz parte do campeonato. A única coisa que precisamos ficar um pouco mais antenados é no último passe. Se capricha no último passe, teríamos vencido o Vasco. Estamos na briga. Abraço, Felipe do Bonfim. Abraço pra você, Felipe. O professor tá ressaltando aqui handebol. Não sei se eu falei algo diferente, mas sim, handebol com a seleção feminina às 11 horas. 11 horas no Band Esportes. Obrigado, professor. Boa noite, Júlio. Vocês acreditam que o salário que era pago ao Renatinho seria uma proposta ao Hernanes, ex-São Paulo? Está desempregado para a Série B, seria uma boa opção ou não? Pergunta aqui, viu, Batistão? O José Luiz de Campinas. Aliás, alguns ouvintes aí na sequência do Fala Galera perguntaram se o Hernanes seria uma boa para a Ponte. Mas é um jogador que, se eu não me engano, nunca foi desse mercado de Série B, né, Batistão? Não funciona, né? Ele é bom jogador, tem qualidade técnica, mas o campeonato da Série B ficou muito competitivo. Então, não tem jeito. Eu entendo que o jogador bom vai jogar em tudo quanto é lugar, mas
você pega os times que estão aí, né, fazendo uma boa campanha, é uma correria imensa. O futebol já está muito intenso. Quando você transporta ele para a Série B, então aí fica muito difícil para um jogador que não tem uma condição física para poder suportar uma maratona de jogos. A Ponte já tentou em outras oportunidades, agora, recentemente, aí a torcida queria o Renato Cajá, a Ponte descartou, preferiu fazer aí o contrato com o Renatinho e deu no que deu. Não conseguiu jogar porque a intensidade é muito forte. Olha aqui, uma entrevista do Hernanes ao programa Mesa Redonda da TV Gazeta. A minha prioridade é continuar no Brasil na Série A. Falou o atleta sobre a possibilidade de sair do país. Então ele quer continuar no Brasil, mas ele está condicionando aqui a primeira divisão. Não é o mercado, né? O Hernanes não é o mercado da Ponte. A Ponte vai rescindir o contrato do Renatinho e do Ednei? Vai trazer jogadores ou só vai aliviar a folha? Esse mês foi difícil de fechar, hein? Cadê os caras do marketing? Escreve aqui o Xandão. Júlio, pergunte ao Tigrão se ele acredita que o Davó vai fazer falta e por que não investir no Lucão como titular. Um abraço pro Valdemir, sou de Valinhos, assim como ele, é o Bruno que tá escrevendo aqui. Lucão do Break, é uma possibilidade, Tigrão? Tá perguntando o Bruno. Um abraço, viu, Bruno? Muito obrigado aí pela pergunta. Primeiro, o Davó vai fazer muita falta. Ele não vinha fazendo gols, né? Tem um índice muito baixo de gols, mas é um jogador que abre espaços, né? De velocidade, que puxa contra-ataque. Enfim, um jogador muito interessante. Inclusive, taticamente, é o cara que também abre o túnel lá para que os meias venham se metendo aí nesse espaço que ele abre. E quanto ao Lucão do Break, ele provou aí contra o Vasco, né? No escanteio, ele fez o gol de cabeça, mas quem chutou e o goleiro Vanderlei defendeu e originou o escanteio e daí o gol, foi o próprio Lucão do Break. Ele me parece ainda um pouco fora da sua melhor condição física, do peso, pelo menos na silhueta. Ele pode até me desmentir se quiser, mas dá para investir sim. Ele só precisaria estar com um pouco mais de mobilidade, só que entendam, é um outro estilo. Ele é até mais fazedor de gols do que o Davó, mas ele não é o jogador insinuante de velocidade, jogador que abre os espaços que o Davó abre. Mesmo assim, eu acho, Bruno, que é uma boa lembrança e com inteligência o treinador pode adaptar o esquema a um jogador com estilo diferente, mas que vai fazer o time render também. O Giba Bugrino, saudades do Bruno Brígido, que zagueiro confia nesse goleiro do Guarani, escreve aqui o Giba. Júlio, o Ednei quer sair? Pergunta o Marcelo Pimentel. Olha, Marcelão, difícil responder isso. De fato é que teve aí um mal entendido, né? O Ednei desabafou nas redes sociais, depois se arrependeu, e o Lupo trouxe aqui que provavelmente ele segue no elenco da Ponte, né? Aparentemente as coisas estão resolvidas internamente, o Ednei, num primeiro momento, continua na macaca, tá bom? O Glauco, da Georgina, será que o elenco estava rachado devido ao alto salário do Renatinho? Será que agora vai melhorar o futebol do time? Vamos aguardar. Escreve aqui o nosso ouvinte. O Admir, Ponte Preta, precisa definir um time titular, coisa que não tem. Aí fica colocando o jogador fora de posição. Talvez agora será definido este time titular. Júlia, minha impressão é que a saída de bola da Ponte depende mais do goleiro do que do técnico. O Igor Vinhas força saída com os zagueiros e o Ivan prefere dar o chutão no tiro de meta. Abraços, Tonico. O André Luiz, Lucas Cândido, Thales e Camilo dá certo? CH, tá perguntando aqui o Wilson de Márcio. Repetindo então, ele tá montando um time com o André Luiz, primeiro volante, Lucas Cândido, segundo volante, Thales e Camilo como meias. Daria certo? A pergunta é pra você, Carlos Henrique. Eu não posso afirmar, mas é um meio-campo muito interessante. Muito interessante. Só que no caso do Lucas, por exemplo, o Thales está retornando de contusão, me parece. E o Lucas, que é o ponto de apoio cerebral do meio teórico, né? Ele não tem condição física ainda, né? Ele é bom jogador. Então essa é a minha expectativa, mas não dá para afirmar se vai dar certo, porque é uma situação física, né? Um problema físico. Então eu não sei se na próxima, se daqui 30 dias, se vai dar tempo, né? De a gente assistir efetivamente esse meio campo, mas vamos torcer para que dê certo. Júlio, CH na Ponte perseguiu o Natan. Agora está de titular no Galo, hein?
Abraço, Zelber, Jardim Olinda. Você perseguiu o Natan, Carlos Henrique? Como assim? Não creio nisso, que você perseguiu algum jogador, não. Eu não persigo jogador nenhum, né? Nenhum. O Natan tá lá jogando bem, já tava jogando bem no Atlético Goianiense. Foi jogar com o irmão, né? Esses são os haters, né, Júlio? Faz parte do nosso trabalho. São haters. Ouvi a entrevista do Kleina quando ele reconheceu não ter dado certo o esquema dele. Não seria mais inteligente ter mudado logo, pois com 7 minutos era para estar 2-0 com o Goiás. Alguém deveria ter perguntado por que esperar tanto para desfazer o que todos viram que estava errado. Na verdade, isso foi perguntado, viu, Paulo Robb? Foi perguntado. Ele disse que foi uma tentativa de neutralizar o Goiás, foi o termo que ele utilizou, e que ele reconheceu isso no intervalo. Você falava também, né, Tigrão, sobre essa questão do primeiro tempo da Ponte, depois a entrada do Richard, né? Inclusive você valorizou a mudança no intervalo hoje no programa da TV. É verdade. O primeiro tempo, né? Muito rapidamente aqui, que está estourando já, mas além do Ednei, que jogou entre os dois zagueiros, os dois que jogaram centrais, mas um do lado direito e um do lado esquerdo, ele inverteu aquilo que vinha acontecendo, né? Então é complicado demais isso aí, porque o Cleilton, ele é um jogador que sempre marca do lado esquerdo. E aí ele começou o jogo do lado direito, o Fábio Santos no meio, e lamentavelmente o Ednei, que marca do lado direito, estava do lado esquerdo. Eu não entendi essa mudança, eu acho que deu uma desarrumada, e o ouvinte tem 100% de razão, hein? 100% de razão. Até 6 minutos o Goiás poderia ter feito 2 gols assim, mas no mole. Já teria matado o jogo ali. Então foi uma noite feliz para a Ponte, onde quando ela errou, ela não tomou gol, e no momento em que ela acertou no jogo, ela fez os gols. O Marco de Valinhos, boa noite, rapaziada da Band. A Ponte precisa contratar urgente um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante marcador e um atacante beirada. Richard, Pedrinho e Festim são fracotes. Manda aqui o Marco de Valinhos. Júlio, pergunte ao Batista se ele entende que o Índio poderia fazer essa função como volante, ou então o próprio Bruno Silva com o Índio como titular. Na minha opinião, são 2 jogadores que exercem bem essa função, preservando o Titi. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Batistão? Eu gosto mais do Bruno Silva de volante do que de zagueiro, embora ele seja zagueiro de origem. Em condições normais, se tiver o Carlão em condições, se tiver qualquer outro zagueiro aí, eu disse que eu usaria o Bruno Silva como zagueiro nesta situação contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. De antemão já era um jogo muito difícil. E também alguns ouvintes disseram aí que nós estamos culpando o Titi, porque não sei o que, o Titi, ninguém está culpando o Titi coisa nenhuma, pô. Nós estamos comentando o que é que aconteceu lá, porque também se não puder comentar o que aconteceu no jogo, não estamos comprometendo a carreira de ninguém e nem fazendo uma análise da campanha do Guarani até aqui, que é excelente, é ótima, e o técnico errou, mas tem crédito, porque ele vem escolhendo as melhores peças. E o Índio, um outro ouvinte falou assim, tem um zagueiro, coloca o Índio na zaga. O Índio fez uma partida como zagueiro, num jogo lá em Belo Horizonte, pela Ponte Preta contra o América, e foi bem mesmo. Ele funcionou bem de zagueiro. Mas aí seria uma improvisação, diferente do Bruno Silva, que é zagueiro de origem. Muito bem, mais participações aqui. Quilão Bugrino, queria que vocês explicassem qual é a vantagem de contratar esses bois cansados. Jogam 2 ou 3 partidas, ficam 10 de fora. Não vejo vantagem nenhuma. Esse presente não vê isso, Deus do céu. Quilão Bugrino. De quem o Quilão está falando será, hein? Jogou 2 e 3 partidas, ficou 10 fora do Guarani. Quem será? Manda aí, Quilão. Pra quem é a crítica construtiva que você tá mandando aqui? Júlio, faltam 6 gols pro Lucão do Break, hein? Eu investiria nesse jogador como titular do Guarani. Acho que o time precisa de um jogador cascudo, sim. Olha pro Náutico, tem o Chiesa, o Coritiba, tem o Léo Gamalho. Todos os outros times estão apostando em jogadores com a referência do centroavante. Pergunta pro CH se o Guarani não poderia investir na sequência para o Lucão do Break, para ele pegar sequência. Escreve aqui o Diego. É uma opção, mas o Lucão, para ser titular, na minha modesta opinião, ele precisa melhorar fisicamente. Do jeito que ele está fisicamente, não dá para investir como titular, não. Mais mensagens aqui. O Ednei criticou a diretoria, citou 2 meses salários atrasados. O clube se pronunciou sobre isso?
Então, a informação que o Ednei pediu desculpas, né? Disse que foi uma conversa fora de contexto, e a informação do Lupe é que são 15, 16 dias de salários atrasados. A diretoria da Ponte está se movimentando para que seja acertado esse atraso. Mas não são 2 meses. Pelo menos a informação que nós conseguimos apurar, inclusive conversando com funcionários e jogadores, é que são 2 semanas do que deveria ter sido pago, e não 2 meses. Foi um clima aí, né? Uma torta de climão nesses 2 últimos dias envolvendo Ednei e diretoria. Aparentemente isso foi contornado e agora ele permanece no clube. O Quilão tá dizendo que ele tá se referindo aos zagueiros acima de 30 anos, né? Talvez o Carlão e o Ronaldo Alves, 2 jogadores aí que não estão disponíveis. O Guarani deve contar com o Ian Carlo na próxima partida. O Lucas Esteves do Palmeiras seria bom jogador, apesar do momento interessante do Bidu, não confio no Eliel. Pena que não deu certo, escreve aqui o Carlos Dias. Obrigado pela sua mensagem. Bom, agora são 7h26, vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. O destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bom, Júlio, jogadores do Guarani estarão retornando às atividades amanhã e o foco voltado para a partida de sábado. Aliás, serão 2 jogos em casa, contra o Vila sábado e no outro final de semana enfrentará o Brasil. O técnico Daniel Paulista, para a partida deste sábado, ainda não terá Diogo Matheus, Carlão e Ronaldo Alves, jogadores que estão em tratamento médico. Há a possibilidade da volta do zagueiro Ian Carlo. Agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio, e a Ponte Preta se reapresentou hoje visando o duelo contra o CRB. O jogo só acontece na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. O atacante Niltinho já treina normalmente, o atleta está recuperado da Covid-19. Igor Vinhas, Leonaldi e Kevin começaram a transição nesta segunda-feira. Thales ainda segue no departamento médico e o zagueiro Ryan está à disposição do treinador da Ponte. O departamento de futebol anunciou nesta segunda-feira a rescisão amigável de contrato do meia Renatinho e do zagueiro Juan Renato. Ambos estão fora da Ponte para a sequência da Série B, que deve ir ao mercado e contratar primeiro um lateral direito ainda esta semana. Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu destaque final, CH? Meu destaque é para os Jogos Olímpicos, né? Daqui a pouco tem muita modalidade e eu confesso, estou dormindo pouco e assistindo muito o esporte brasileiro. Vamos ver se hoje pinta medalha. Boa noite, Júlio, até amanhã. Eu preciso urgentemente dormir, cara. Nossa, eu não estou dormindo nada com as Olimpíadas. Carlos Batista, o seu destaque final, Batistão? Sem dúvida, Jogos Olímpicos são uma grande atração, né? O Band Esporte está dando um show, parabéns a todos que estão trabalhando. Emissora que pertence ao grupo Bandeirantes de Comunicação. E claro, evidentemente, isso nos dá um orgulho muito grande. Então, apenas colocando aqui em relevo o trabalho que a Band está fazendo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Júlio, um abraço. Aê, sensacional. Valdemir Gomes, Tigrão, seu destaque final. Tigrão, já. Para dizer que eu boto muita fé no futebol desse menino, 4 zagueiro do Guarani, o Titi. Torço muito por ele e alguns ouvintes se interpretaram de forma equivocada, outros não, e assim que é legal, isso é democracia, o microfone aqui é aberto e aqui não tem censura, do jeito que vem, vai. E se vem crítica a gente coloca, se vem elogio a gente coloca também. Com o mesmo prazer de sempre e agradece pela audiência. Mas a minha preocupação é única, de que uma pedra bruta venha a ser destruída antes de ser lapidada, é só isso. Acredito muito no potencial dele, mas eu teria um pouquinho de cuidado exatamente para preservar o garoto, que é muito bom jogador. Um abraço a todos que participaram, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Termina aqui o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. Na sequência tem Corinthians e Cuiabá, a transmissão da Rádio Bandeirantes. Amanhã tem muito mais com nossa área às 11h30 e também o Bandeirantes Esportivo às 5 horas. Agradecendo os trabalhos técnicos de Joelso Cardoso e Gil Kleber. Grande semana pela frente, gente. Tchau, tchau. Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada.